until you were so cute. I'm still cute. Okay, I know that. That's my aunt, another aunt. That's me playing soccer. Soccer? I love to compete, so it's in my blood. And I love video games, so I just mix these both things, competitive feelings and playing video games. Without Rainbow Six, I really don't have a backup plan. Everything that I got today is because of Rainbow Six. Professional career, this house. Rainbow Six today is my life, man. The first time Anne asked me what I do for a living, I said, I'm a businessman. Because I knew that she was not going to understand. So a friend of mine helped me. Oh, he plays video games for a living. And she didn't believe. But we were on the streets and people, oh, hey, Leo, can I take a picture? Hey, Z, can I take a picture? So she starts seeing what was this world, you know? Tá, vai ser um açaí e um cebolinha. In Brazil, here, it's so hard to get a good job, you know. It's not like other countries, or maybe USA or in Europe. We struggle to have a good salary, good money. And here we're just happy to do what we love. Sometimes I just stop and I think how many people want to be playing in T-Liquid. So that's why you have to be humble, always. Before Siege, I didn't really go places, and now we've gone to multiple continents and multiple countries. I never thought in my wildest dreams that we ever get this far, but now one of the best teams in the world, most feared, and I've been fortunate enough as an individual to make world records or moments that will go down in history of the game. But I'm only as good as my last game. That's what drives me to keep going. When I lost against Team Liquid in New Jersey, I tried to value, justifying that we lost. Did we put in the hours that we can say that we should have gotten this victory? And in all honesty, we didn't. It was one of our sloppiest seasons. We got so stagnant, we got so comfortable. That was the last tournament, and it still haunts me today. I think losing is fine. But if we lose because we didn't do enough, that's when the team falls apart internally for sure. Now the pressure's on them. I was raised with a single mother of 2 children, working 2 or 3 different jobs. My mother was never close to her family. She was kind of caught off early as the black sheep. Upon losing my father, I lost that entire side as well. So the family was mother, brother, and son. That was it. Being raised with that, I learned that we support each other no matter what, and I think that was a big reason why I was comfortable doing an absurd thing such as esports. But, we didn't come from much money, so something like a computer or video games, that wasn't really there for us. I had great friends. Nikolai, also known as Prixie, he kind of provided me that safe haven of I could play on his computer sometimes. Oh, I found a really great picture of you guys sitting in the sitting with your faces up in the screen, big Trinitron screens like this. Big IBM. Yeah. We always have at least 3 or 4 PCs, gaming PCs, rigs. It's like the home base where everybody can come and be together, and But it always has been your second home. yeah, always. No, I think it's no. I'm very proud of what you have achieved until now. And to be honest, we are sitting at home or at job watching when you are playing games. You do have a skill of, being really good at the game. And that doesn't really matter, what kind of game it is, because you've always kind of been good at, or try to be. Yeah, very competitive, yeah. When it failed, I'd be like, So the whole approach into esports, it was very, very set on specific time frames. And I had, 4, 5, 6 months worth of rent saved up. And once that rent money runs out, I don't have a home anymore. I need to pay my mom to live here, otherwise she can't make the bills go around, so that's fair. Going to the very first tournament, I was more worried about winning for the sake of getting $5,000. And to have already shown some strength today. It could have failed miserably.
But if you don't take a risk, there won't be a reward or a chance for a reward. The diffuser down with 30 seconds. Bouncy's gonna find 4, but Pengu says no! Thankfully, we won the first tournament. Penta are your first Rainbowsix PC Pro League champions. I mean, I'm definitely not surprised, like, that you have, you know, grown as much as you have. And Trixie helping out as well. Like, he pushed me into playing Siege, he showed me the trailer. It's like, oh, if you buy the game, I'll buy the game kind of thing. Playing it together. And then I left you behind, actually. That's a terrible part. I left him behind to play with my team, and then we became Penta Sports, and he was like, all the way out here. I'm over here, and we're like, so how are you doing? Kind of thing, right? Do you still play Siege? And he's like, nah, because you left me behind. I'm like, oh, sorry, I play like every day. So we started together, but then I kind of forgot about him a little bit. I feel so bad about it. Yeah, in hindsight, I feel so bad about it, but no regrets, right? No regrets. Time goes by so fast, yet the changes are not subtle. Realizing when I could make it more than just making it by was after the first invitational, won 40 grand each player. That's crazy. I got my mom a car for her birthday, which was my way on boards. And I went, oh, that's my kid. Shoot. And you got up and realized you had been concussed. At first I wanted him to quit. He said, no, I'll be okay. And then you had another one. I had a bunch. 11. He had 11. Yeah. Something like that, 11 concussions. After the last one, you came out of the dressing room, you gave me the nod, I didn't say anything, and you went like, I'm done. And I thought, wow. And I remember I drafted up the note to the team, and they were all thinking that we're sad. Oh, I was happy. I got a book to read about what you do when you're not that person anymore. But there's nothing that you can read to get you through it faster. You couldn't have a gym class. You couldn't ride a bike. You had to refine yourself, and there's no quick method. How'd you feel on it? I don't want to talk about it, so. Okay. Yes. I found this. You want me to throw everything away? I'm glad I kept it. Look at this. Lumber die. Wow. You're taking it home with you. That's a keeper for you. No. No? No. Okay. Okay, cool. Anyways, maybe we shoot the puck today and or the tennis ball. We had the orange ball too. You got those sticks, eh? Just a couple years ago, I couldn't remember the last time I had woke up and like felt really happy. All right, off we go, right? I did get lucky that I came across something like Siege and just how drastic of a change that was. That kind of light bulb moment where it's like, I really like this. I'm gonna make this my passion and eventually my career. So this is Meadowood Park. This is where we would shoot the puck. I definitely think it means more just because like in my past, that kind of camaraderie of like, when we have a good round, like my teammates right beside me and they all have my back and they care for me and it's the same for me towards them. I don't think a lot of other teams have that, and I've actually heard Pengu say this on his stream. He said, my teammates are my business partners, and I can't consider them friends because, like, what if I have to cut them or something? And, like, I understand where he's coming from. Nice. But, like, no, I want all 5 of us to be the best, and, yeah, I don't know. It means a lot to have guys that are so close. Scar here. People think it's
just having fun all the time, but it's a job. It's hard to balance between my fiance and Rainbowsix, the game or her. It's just hard for you to have everything, you know. Being away from my house, from you, it's not easy. It's not easy at all. Yes, for me too. That you support me, that's the best thing I got. Yes. It's really stressful, but I know it's worth it. I want to be with you all the time. I know. But I know it's our dream and I don't want you to give up, you know. I won't. I want you to conquer everything you want to. Agora pode dar beijo. Agora olha pro farol. I told her once, you can tell me the date that I will stop playing. You just have to say, Six, stop playing, come back home. And I will. Petropolis, that's a really good place to rest and to visit my fiance. But I've spent most of my time in São Paulo. The whole team lives here. And that's the place where we train. But I prefer to be at home with my fiance. But it's necessary, you know? Tava plantado, o tempo você ter avançado tanto não, era só avançar pouquinho, mano. I spend the most of my time inside the house. You guys say team house, in Brazil we call gaming house. It's a different atmosphere, you know. I just play Rainbowsix the whole day. I spend more time with my teammates than my fiance. Before big tournaments and important matches, we practice like 8-9 hours per day. Right now we are training for Paris. That's a couple weeks ahead. Nossa, que bala. Acho que foi muito bom, mano. We prefer to focus on quality instead of quantity. Eu ouvi The most important thing is we have to have fun. It's a job, but we love what we do. We love to play Rainbowsix. Nossa, mãe do céu. Que isso, rapaz. Só foi dele, apertou delete ali no... After Atlantic City, we get this pressure. I told the guys that it's easier for you to be a champion than stay on the top. It's the most special thing that we have here in the gaming house. It's our trophy. The world champion from Berlin, Ta-da. There's no shortcut. You have to be patient and you have to work hard. It's not easy. But it's always good to improve, and I know that the team is improving. Typical day at home is probably I get up, the gamer schedule, so around like 11 noon. And then once the team's on, discuss how we can improve on a specific map or a specific aspect of our play or anything like that. We would play Penta in either quarters or grand finals. The start of the season, we actually kind of had a rough start. Yeah. And I think we found our stride and started to feel more comfortable after putting in more time, and I see us just only improving more, so we're feeling good for Paris, definitely. Salads as well? Yeah. Look, I got Caesar and regular. Make it look like I made it. Hi. My brother always played video games, and I was always competitive, so like I'd watch my brother play all the time, and then I wanted to be as good as him or better than him. So you practiced Jared today? You're on the move. Oh, did it? Till what time? 2. Oh, so it's earlier. Good job, Troy. Thank you. It's nice and even. Retire and become a salad chef. That's good. You have a backup plan. Are you all ready for Paris? You got all your stuff? Oh no.
You got a pack? Yes. Okay. I'm disappointed I'm not going to be able to see Paris, but I'll be watching from home. Every single game. I appreciate it. Do you notice it? You probably don't notice it. Well, I don't. I just play. You just play. I know. I like to know that you're watching, that Dad's watching, that anyone's watching. Yeah. It's nice to know. It's nice to know. Yeah. Well, it's always fun to watch, and it's so exciting. Mm-hmm. It is cool how you've done so well. When I was at Invitational, people had your jersey on with your name on the back. Oh my God. I remember when you first started, and it was, out of nowhere. Yeah, needed something competitive to do, and that was like what I really found, I guess, that I liked. Well, and even your social circle, right? Because there was times when you weren't really able to go to school, and you developed that whole. Yeah, because I lost basically the friends I had from hockey and baseball and all that, so I didn't have that social circle anymore, and I was like, well, what do I have now? And to be able to go into something totally different and build up a whole new network of friends, and that's hard. And they're such good friends. Mm-hmm. I know at the Invitational when I was talking to Amar when you guys lost, and then you took some time before you came out to see me, and he went back and got you to make sure you were okay. Yeah. Yeah. They're good guys. Yeah. I know. I'm always so happy when I know you guys are all going to be together, because I know you're going to have so much fun. Now I'm making you cry. Troy and I we're so emotional, honey. You get that from me. Mm-hmm. It's exciting, Troy. So exciting. I hope you guys do good. At least beat Penta. Gosh, what's the prize pool for Paris? It's huge, isn't it? I think it's 375,000. Wow, that's big. That's big. We always do feel that if we're on the top of our game, that we are the best team. Liquid's doing really well, but outside of them, it's Penta. So by the time Paris rolls around, I want to beat them. I want to prove we're the best team, period. The Paris Majors, our biggest event outside of the Six Invitational. So, here we are. You will be playing on that stage. It's twice as big as Atlantic City, almost 3 times bigger than the Six Invitational. The event in itself is supposed to hold 30,000 people. You're going to be casted in more than 12 languages. 4 days before flying out to Paris, G2 approached us and said, we want to buy you guys. We want to give you a chance to play for us, and we want you guys to present the brand. It's like that final step, and now we have it. And we promised them that if they did pick us up, we would do them proud. So we cannot lose. Welcome to the group stages. Now, today we got Team Liquid against Obey for you in just a bit. I got this charm. It's a present, a gift for my fiancé, and it's always with me near the bench when I'm playing. So that's just to give me good luck, because I look at these charms and I know when she's present there, Our game is starting. Let's head into map number 1. So Obey Alliance versus Team Liquid to fight for their position in the quarterfinal. This might be a rush game with the Ying, because they are all set up to that big window. Everything is going in, and will Liquid dive? They need Nest to go in and get kills after them. Bullet gets the kill here on my man. He runs that Benji getting one more. 2v2. PSK's down on the floor. All on to Zig, and it gets taken. Obey Alliance will take round number 3. At the moment, it seems like Liquid stalled. We not did great in Paris, but I really don't know what happened. That's now Obey on map point. Sometimes you're gonna make a tactic, and you're gonna win with this tactic against G2, and you're gonna play with the same tactic, and you will lose. PSK just holding off on his own. Last one alive. But now there's so many angles for PSK to play against. This Bosco will land it, absolutely demolish Team Liquid in map number 1. Liquid didn't look all that great. I think they actually had a really good first half of the season.
so I was expecting them to come in playing really well, but they looked disjointed and kind of separated in what they were doing from my perspective. I hate to say it, but Liquid is not playing as a team. Not the team play we saw at Atlantic City Finals. Obey on map and match point, the reigning Pro League champions. They need this. If they lose this round again, they're out. They spotted the diffuser, and Adam finds the headshot on the bullet. 2 alive from Team Liquid. Their tournament life is on play here. Sexy Keiko or Vivo, his position is Skies against 1, but it turns into 1v1. Zig has little time. He needs to stick to the diffuser here. The Skies should be able to hear him in the meantime. Skies running in from the side, goes in. Obey Alliance survive by taking down, literally, the Pro League champions of Season 7, Team Liquid. This is the big upset. Honestly, I am flabbergasted. I am surprised. I am mute at this point at what has just happened, the destruction of Team Liquid. We played very badly today. The communication wasn't so good, and our head was outside the game. So what's the point? I came to Paris and I didn't see the Eiffel Tower, and I really don't want to see it. I just want to go home. I want to be with my fiance. I want to be home. Bye, guys. Time for our first semi-final of the day. It's a big European clash. G2 versus Secret. Be confident in our plays, and it's not going to be a problem, I swear, I promise that to you. Steezy gets a kill, but diffuser down. No, it's Pengu, the Danish superstar, will give G2 the win. To me, I guess for Pengu, he puts in so much time into the game. G2 are your first team to make it to tomorrow's grand finals. The guy like practices for 15 hours straight, and like he's one of the best, if not like the best player in the world. So I want to beat them, then I'm the best, right? So I was visiting Evil Geniuses last week, and they told me that they want payback from the Invitational. What are your thoughts about that? That'll be exciting. Fun fact, 2 weeks ago, Finstermac, released with C-Strategy, he predicted a G2 EG final, where it would be a best of 5, of course, going 5th map, so I would very much like to see that, for sure. It's time for semi-final number 2 between Evil Geniuses and the Rogue. I think it's by Emo. Geo coming down into the site, but the duel deal. Rummy flips the grenade. Oh my god, I'm so much better! You fucking noodle! What kind of Canadian is? We're not that close, but I always watch from afar. Vivo Geniuses, they secure it. And we'll have it, the rematch from 6th Invitational, EG versus Gamers 2. So we call him the Woo Troy, because it goes, whoa! When you watch Troy, you feel the intensity, you feel the passion, 100%. Playing against Troy, it meant a lot to me. It would be the most honorable team to lose against because they're the second best team in the world, statistically speaking. Welcome to my crib. EG really likes to run the visual. I think our dominance comes primarily for the preparation that goes in. I know what maps we're playing, I know what operators we're banning, I know what their strats are, but that doesn't come out of nowhere, right? But we're not going to play our project. They have won it 11 times in a row. It's their strongest map. It's stat-wise. A long story still continuing for EG as they're looking to try and take their title back from G2. Listen, boys. Same as last time. We got absolutely fucking nothing to lose. They have everything in the world to lose. That #1 spot, right? Best in the world. That's ours today. Guys, he's alone. Help each other. Last one on you. Nice! We make that fucking We let them in. We have all come down to this. All right, Nectrox. Well, that is one thermite charge used now on the hatch inside the admin office. That is a risky play. It's such a great story, and these are the best 2 teams in the world consistently for a reason. You want us
goes in for the spray, and MVK will go down. As Goga being lost by Young, holding the ankle. Extra gas canister shot in the back. As Jonas again, the second kill. One more up top. He finds him. Pengu gets the kill on Necroc. Interrogation. What's going happening? Cough him up, Jonas. We've seen it all. And it's literally round number 2. Good try. You can't get a better final than the two Titans clashing off. Pengu will win it. Interrogate with the second G2. They claw things back yet again. I said it, there was a delay, there was no response. But say you're doing it, though. We aren't saying what we're doing. At this point, they'd like to see a new champ. Map number 1 with a 6-2 scoreline will go the way of our European squad of G2 Esports. Devastating here for evil geniuses. 6-2? Like, you should have been way fucking closer there, guys. There's a disconnect, right? Just think about it. Everyone chill out. We got this, right? It's one match, the best of 5. Canadian will get 1 kill on a G2. One last alive as Jonas gets sprayed. Round number 1 for EG. Boys, everything they have is set up for CO attack. We play into them. We need to be smarter. G2 tie at 1-1. G2 take the round. The round to go for G2. They capitalize on mistakes better than anyone else. The headshot running from Pengu. They'll deal with one man. Canadian goes down, and there you go. G2 secure. Map number 2. I'm a little nervous that this is going to be one of our shorter casts here. This is not looking good at all. There we go, Canadian with a surprise attack on Pengu. And from above, Pengu again. Right. The crowd going ham. G2 on map and match point. Here's Fabian will find the first kill, and it is on Canadian. Fabian with the second one on Necrox. 5v3 advantage for G2. And closer for the win. Fabian with one more. Goga with 1. And NVK last alive. The hope of North America on NVK. But his position is revealed. Close to getting the victory. And he goes down. G2 will take the win. A 3-0 absolute destruction. EG failed to find the opener, not a single map. I hate to use the word unstoppable, but G2 are unstoppable. Kind of coming to realization that we actually won, and I'm gonna wake up tomorrow with the trophy, with the title, and you know, it wasn't just a dream or whichever. The only team that can beat G2 is G2 themselves. G2 boys. Let's go. Another big thing that didn't really hit us till recently is that because we won this tournament, we're actually qualified for the Invitationals in February. And it releases so much stress because now we can skip multiple qualifiers, and we're just guaranteed to be the next major, and that's where we want to be. We're going to put our eyes onto Rio in November, and that's going to be the next step. Playing on an Olympic stadium with between 12 and 14,000 people in the audience, that's going to be a big win for us. Skal jeg skære løg, eller du skal løg? Du skal løg. Jeg skal løg. Så hæpper jeg. Så kan du pakke den her ud. Den skal være der på sammen med rødbederne. Vil du have det indenfor eller udenfor? Hvad tænker vi der? Ja, der er så mange biler udenfor. It's super emotional because it's not something that you can experience otherwise. Nej, men jeg tror, man skulle være til stede, fordi jeg kan godt forklare måske mine arbejdskollegaer, hvad det her oplevelse, jeg sad med at spille og smidt op på Facebook og sådan noget, ikke? Men de var der ikke. Jeg kan huske i starten, når jeg kom op på arbejde og sagde, at nu skal I høre, Niklas, han stopper så i gymnasiet, fordi han skal være e-sport, skal han spille. Og folk tænkte, A lot of parents, they know their, sons and daughters play video games, but they don't really understand the impact or the influence that it might have, and the reach, like friendship or
you know, social interaction. Når du siger det sådan, så kan vi så sige, inden at du startede med professionelle spillere, der var du en lille lort. En lille irriterende lort. Der ikke ville gå i skole, du gad ikke lave lektier, du havde egentlig ikke ret mange venner, men nogle få med gode venner, og du var egentlig ikke altid særlig behagelig ved sammen. Nej. Det var rigtigt. Men du har jo ændret dig enormt på de 3 år. Positivt. Ja, positivt primært. Mega positivt. Altså, du er jo enormt elsket. Kom til Paris. Jeg har aldrig været med dig før. Du vidste, jeg sad bag skærmen i stuen. Det var positivt. Og jeg synes, det er enormt positivt, at jeg kan kende dig i det. Ja. Niklas i den. Ja. Ikke dig, ikke Pinko, men Niklas. Yes, you can be yourself. Nå, men jeg havde tænkt på at flyde derned, om når jeg så kom derned, om det så helt drejer sig om Pinko, eller om jeg kunne se mit eget barn i det, som jeg kender dig herhjemme. Ja. Det var, og det skulle du befinde. Ja. Så du må være dig selv i det her. I think he's got a silencer, so... Oh, that's a guy. Oh, that's an easy kill. There you go. You gonna take VIP with you when you move? Nah, no. I don't have space. No, I was gonna say. Yeah. So Percy, my best friend, been together since we were basically newborn. He's the one that got me into Siege. He's been behind me every single step of the way. That's where it started, and I think the love for the game came via a friend, because I had no interest in it prior, and it was a bond of friendship that got me there. Ej, der er mange dumme ting. Der er i gang med... Det var meget sjovt dengang. Det er også slet ikke sjovt nu. Måske lige gået på isen. Måske lige den, nej. Måske lige den. Der ikke er så tykt. Det var... I think it's amazing, like, what you've managed to achieve, like, over the last 2 years. You've evolved a lot, not only as a player, but also as a person. I'm really, proud of seeing you achieve that, because I know you've always, sort of envied people who, or not envied, but, Well, definitely, you can use envy, I think it's a good word, envied. Yeah. No, but it was basically only because of you who started it. Yeah. No, but it's been a pretty good journey so far. Yeah. Hopefully it continues, at least for you. I wish you the best of luck, because I really do hope that you succeed, even more than you already have. Thank you. Well, it's, your support means the world, and our friendship the last 20 years, so thank you. Yeah. Ja, du ved, du har altid en plads her. Ja, det gør du. Så. Ja, jeg ser dig jo som en bror, så... I har altid været der. Ja, og vi vil altid være der. Ja. Det er helt klart, at savn her, når I flytter. Ja. Fala uma coisa aí, Ohio. Vamos, time! Eu botei o dedo em você. Tá pronto aí? Tá pronto? Bora. Todo mundo quem é suporte aí? What happened in Paris? I really don't know. I was real sad. The team is good, but sometimes you just can't win. Ele entrava PC rasgando a gente no PC. A gente bania miras. Ele vinha pro PC e vendia PC. Não quebra aquela mira ali. But when you lose a match, you have to know how to learn from that. So that's what Team Liquid does. We keep learning. Tem algumas questões de comunicação a serem alinhadas com você. Eu acho que hoje a gente vai falar do negócio de uma flow. Alguém já ouviu falar disso? We have Claudio, he's our mental coach. He helps us not to be afraid to play, Sometimes you're afraid to make a move and you lost because you're afraid. You can't be afraid. Então, falando um pouco, então, do funcionamento cerebral nisso, né? A gente tem diversos tipos de ondas cerebrais
né, que estão presentes o tempo todo. O estado de flow, por exemplo, ele é baseado nessa fusão, né, de tanto das ondas alfa quanto das ondas teta, né, para conseguir fazer o que você faz no dia todo e esquecer o entorno. Alguém já entrou nesse estado? Já percebeu isso antes? Cara, eu vejo isso daí tudo que você fala, cara. E foi exatamente o jeito que a gente jogou no Atlantic City. É tipo, a gente não se preocupa, não tinha ego porque a gente tava foda-se, se ganhar ou se perder, entendeu? A gente fazia uma cal bosta, fazia alguma merda, a gente partia, acabava ali, partia pro outro round. Mas isso é uma coisa que não é fácil replicar. Não. Entendeu? Mas, esse que é o problema. Não é algo que você consiga, vamos replicar, galera, agora conseguiu. É algo natural, cara. Então, é natural, é porque assim, você não consegue, por exemplo, forçar esse estado. Mas você consegue, por exemplo, às vezes preparar um terreno para que ele surja. Ah, com certeza. We try to adapt very fast to get an advantage. So this is our big challenge. We really want to go to Pro League in Rio because it's gonna be crowded. We know that we have more than 2 million people playing Rainbow Six in Brazil. That's a huge number. It's gonna be massive and we don't wanna be out of that. Então, acho que o que motiva o Zig é aquela sensação de ganhar. Ele tem isso com ele quer ganhar, ele quer levar uma família dele para ver um torneio no Brasil, ele quer ter essa sensação de jogar no Brasil, ter o apoio da torcida. Eu acho que isso é o que mais motiva ele, é ter a chance de jogar no Mundial no Brasil e ver essa torcida gritando pelo nosso nome lá. Bora! Vambora, caralho, bora! Bora, caralho! It doesn't matter if we lost the first match. I just want to go there, you know. I just want to sit in front of the crowd and play Rainbow Six. That's my redemption. I was gonna jump off their roof. Yeah, Troy, kill me. No, stop, don't. You'll pain him. Yo. You know what, Troy? Forget mud window, just get mud door, the one closest to the living room, okay? Okay. Yeah, let's go over claws really quick. Oh, fruit play. Okay, yeah. So we're currently boot camping for the Pro League Finals in Rio. We're just here at a house that we got with EG, and the whole team's here boot camping for about 10 days. We're a couple days in now, but yeah, just practicing a lot leading up to the event, preparing. It just makes the practice a lot more productive. Everyone's held accountable because everyone's here. Just the fact that we're constantly discussing, constantly can practice or try things. But it's good to see each other again and all that. After losing Paris, we decided we need to make like a significant change, or like in order to improve enough to where we can confidently surpass G2. Seeing all the preparation and work Shaz did, and seeing how little we had, we wanted to get a new coach in place of Bacon. It's not that common to change a coach, but we felt at a serious disadvantage, and we needed someone that was going to put in a lot more work. Okay, so in terms of positioning, Troy, you'll be in like open kitchen, okay? Bringing Gotcha as a coach is probably like the biggest improvement we've had. He watches all of our scrims, all of our VODs, gives us tons of feedback on that, mid-game feedback on what we can try different. I think that nade went too deep, by the way, Troy. It needed to go a little bit to the left. Yeah, he has huge scouting reports on every team before we even come up against them. It takes a lot off our shoulders. Time to eat. Yeah. What do you guys get? Literally everything. Chicken wings, ribs, chicken, fries. And a healthy gamer dinner. Yep. Right after Paris, we actually made some pretty good improvements right away. Started going well, and I think it was after the second or third game of the first half, BC basically said that he was leaving. He just kind of out of nowhere in the middle of the season was just like, that's it, I'm gone. I'm gonna be honest, it was a bit tough for me. I felt kind of betrayed. Just take whatever you guys want. Yeah. What you insist. Don't mind if I do. We wanted to pick up Gio, who was on Rogue. For a while, I've regarded him really highly. He was like a top player that we thought was really good. He gets along really well with the team. He's a funny guy, high energy. He brings like a lot of leadership in the middle of the round. Rotating the wall. We can actually plan on the wall whenever we're ready. He's not afraid to like say what he doesn't like about something or what
what we should do instead, which is really important because we figure out things that will work a lot quicker. We'll rotate back and you go in Whitehall. Go by E2. After Paris, I was really frustrated with myself. I think that was like the worst individual performance I had. Pengu said it in interviews before. He said like that he like ran into me in the lobby that day and he said like I didn't seem like myself. As the captain and in-game leader, no matter how frustrated I am with how I'm playing, I need to bring that energy into my team because it affects all of them if I'm different. I did feel like I kind of let the team down in that sense. You know, for myself, just the attitude and energy sort of thing. I'd say this is the best and most prepared we've ever felt. Not only going into a boot camp, but now going into an event as well. Obviously, gotta prepare for every team and can't underestimate anyone. But we're really trying to close the gap with G2 and pass them up. We're looking to win the Rio Pro League Finals. The rest of the season wasn't well, you know. We realized that we weren't able to play in Rio in the last match of the season. We had a chance, but we didn't win. We tied. So that was real hard to us because it was a dream to play in Rio, in our hometown, in Brazil, Pro League. It was real hard. So it was hard, man. Bullet and PSK, they're not playing with us anymore. They're a real good player, but sometimes we were inside this match and they just freeze. At the moment that we lost the spot in Rio, I thought about Bullet and PSK. That was our last match together because at the time I knew that we're gonna change the roster. Ô, bora no Twitch, o Paulo gosta de jogar de Twitch. Bora no Twitch, bora no Twitch. Bora no Twitch aí. Conseguiu, né? Como é que foi? Now we got two more newcomers. Ih, Paluzão, cauterei o Palu, galera. Nossa senhora, cauterei o Palu. Palu and Gohan. My physical health is very important. If you just spend the whole day playing, for me it's not good for my mind, you know, so I have to go out to walk, to run, to work out a little bit just to get out of computer, you know. I've been playing for more than 10 years. They call me grandpa, you know, sometimes, just because I'm 30. I know that I'm an older player than my colleagues, you know, but I don't feel like 30, man. I don't feel like 30 at all. Age is not something that will stop you for playing. Sometimes I have to work harder than them. It's exhausting, but it's the price. Season 8 finals in Rio. This is the first time we're ever going to have Rainbow Six Siege in a huge stadium with over 10,000 seats. We're in Rio right now. It was quite a journey actually. We had a 20-hour flight, Frankfurt to Sao Paulo. Oh, it's so bright. Yeah. Like my bag is like hot. In Australia, if it gets over like 40 degrees, it gets your heart from school or from work. Oh yeah? So that's pretty cool. Oh, so you do have those regulations like those. We're having the Pro League Finals of Season 8, which is taking place in the Olympic Stadium. Kind of crazy, right, Kento? You're going to be playing with the Olympic rings on the building, dude. That's nuts. Esports, baby. We're in the biggest stadium that we've ever had, the biggest crowd. Okay, they took Liquid winning. That's fine. That's fair. I can respect that. Liquid! Oh! At the beginning of the season, we were definitely like way up. I think we're peaking as a team.
And then we got close, and then we drew twice, then we lost the game against Penta actually, which is funny because that was our old organization. Something like communication and basics are a little bit off, and it's not bad by any means, but the gap is definitely closing. It's not just us becoming weaker, it's other teams catching up. Oh nice, we get our own customized message. It feels good to be the favorite to win, doesn't it? 6-2 esports, we mean G2 esports, are commonly known as the best team in the world, and you don't need to prove anything anymore. But you haven't won a Pro League title since August 2017. Maybe it's finally time to take that back. Good luck. We can't dice alone, and then we push, and the other push. Then we win on luck too. With regards to the rounds where Ye is pushing out and stuff like that, you can set up stuff like you can buck underneath the door, so you can actually... Now you're thinking like we're gonna attack super far away. Our first opponent is Immortals, and they're like 100% our focus. Like Shaz was at some point, alright guys, I prepped from FaZe who were expecting the final, but like, no, Immortals first. I know we're expected to win, but we might not win, right? Look at all three expected opponents, and then you face the first one, you're gonna mix stuff together, and it's gonna go real bad real quick. So, one game at a time, really. Ovens on, dough's risen. The fans are up and early, gathered in front of the Evil Bakery. They cheer and chant. Plays, the kills, the plants all come together like a beautiful Rembrandt. Some people say evil geniuses are cursed with second place finishes, but we don't believe in superstitions. You've always been one of the favorites of any tournament you've entered, and it won't be any different this time. Every story needs a great villain, and we don't imply you're the bad guys, but hey, you are evil geniuses after all. So maybe this will end with evil on top. Go get them Canadian MBK Young Geometrics and Necrons. What should really be said, come on EG, let's get that bread. We're all prepared for it headed into Rio. Obviously keeping a close eye on G2. G2, I think we could either ban out Consulate or Coastline on them, because they seem to really like both maps a lot. We have potential to match up against them in the semifinals. Obviously, we play Fnatic first. Gotcha will scatter like all the other teams as well to have them, but we're really trying to kind of close the gap with G2 and pass them up. A gente vai falar a gente em inglês, só tá no português, mano. Não tem o que falar. Não tem o que falar. É, just... I have no point. Vai falar português. Point. Have no point. Have no point. Well, I wish I could be playing, but now I'm going to do some commentaries about the finals. So I need to get a suit. I'm gonna be the advisor. Yes. She's gonna professional choose. designer. Yes. She's gonna choose the color. What do you think about yellow? No, not yellow. You're gonna be so pretty. Oh yeah. That's nice. No, it's okay. I'm very strong, you know, my chest and my biceps, so... That's good. Okay, that's the one. We are in the budget. Baby. We are in the We are in the budget. The budget. We're ready to go. Tá muito tranquilo, Zigueira hoje nosso convidado especial. Two Olympian Titan teams coming at us now. It is Evil Geniuses against Fnatic. We want Oregon. Surprise, surprise. I never knew that was coming, man. A match that any esport would want to have. Two legendary organizations. One of them goes to the semi-final. EG or Fnatic with Hamza and Milos. He has to win, because this is not something you want to lose. Woo, what a great day. Got my steak dinner, Nora won. Let's go, baby. We can't lose today, right? They were expected to win this, and they got weakened opposition, missing a pro player. Short version, Magnet got hospitalized unexpectedly, got
treated, got operated on, he's all good, but he couldn't get here in Dizzle, their coach, is playing. There he is, the big man joining the roster. But he told me he hasn't played in ages, just hasn't played at all in ages. He's like, I give up, it's fine, we can do this. Hang on tight, because this is going to be amazing. We kind of knew that they would probably try to catch us off guard. Not exactly to the extent that they did. What's that box still? They zoom it out? The very first round, they did like a crazy rush. Wow, they're going to go for the rush. Neil will get one, but the C-14 kill Canadian will land two as he takes out Geo. Rain Mini. Rizraz is all on his own. It's all down to Rizraz now. He gets one, but not in the second. Canadian will wipe out Fnatic, and there you go. That alone, it was just clear, like this is how they're going to play. Fnatic grab the second round. Fnatic will take 2 rounds now. There you go, the goo mines will go off and no, let's see! EG! Not a moment too soon. I don't even know what I'm watching. I can't explain it. And Dizzle will get the kill. This is scripted. Like Michael is not actually sick. Let's go, Dizzle. Aces will take Canadian out. Match point already. What is going on? Gotcha can be on stage behind us. Why aren't you taking tactical pauses? Very odd, I have to say. He couldn't officially join the roster and he couldn't stand behind us on the stage. He was on the side of the stage, like freaking out, like call a timeout, but obviously he can't do it from there. Young will make it happen again. Oh no. Oh no. C4, it's right out. What in the world is going on here? To be quite honest with you, I don't think they prepared for Fnatic as much as they should. I think they kind of took that a little bit for granted. Fnatic will take the map in the quarterfinals with their coach playing. If EG lose to Fnatic, I don't think we'd be able to look at EG the same way ever again. What is happening, EG? What is happening is that they're losing. Listen, they're going to try some rank crap. They're going to try to rush you. They're going to try to push you. In Oregon, we just play Oregon like we've always played Oregon. It doesn't feel like we're playing like together right now. We're playing Because we can't play together because our strat's already gone out the window. That's what I'm saying. We're just hitting the site. Nobody knows where to go. We're getting picked because we're trying to set up for something we don't know. Every strat except for the Monte and that one. Every other strat was the exact same. We did 2 that were different. We did 2 that were normal. Okay, guys, on the stage. All right. You guys got this, all right? It's our map. Let's go, baby. Come on. And then we're thinking, okay, it's border, you know, whatever. Like, Oregon is the second map. EG's incredibly good on Oregon. One of the best teams in the world on that map. Lusty will get dropped all up to Dizzle now. In the 1v2, he'll drop one. Can he find the second? And Dizzle will punch it! Fnatic to take the 3rd round! And we're like, okay, maybe EG's gonna try hard now. We're gonna see a big sweep. But that didn't happen. Fnatic on map and match point. Last man alive is Necrox. His MBK is on the floor. It's looking. Oh my God, they did it! No matter what, when you show up to a match, the team you're playing against is going to do something that you're not used to. And we can't make the excuse like, oh, they wouldn't do that in a match, or, oh, like, that doesn't work normally. That's bad. Right after the match, actually, like I said to my team, I was like, I don't want to hear anyone make that excuse ever again. Like, we just lost a major LAN event because of that excuse. Well fucking played, boys. Well played. I'm extremely happy that we didn't face him this time around. If I had to break his heart again, or he would have to break mine again, it just, at some point, you can't fix the damage that's been done, and I would like, you know, our careers to continue without facing each other all the time. In Rio, it's been an incredible 2 days so far. The size of people's hearts and their passion here, making it known for every team who've joined us.
for all of these people's feelings. E aí, FaZe, G2, predileção obviamente pela FaZe, mas... Difícil botar um favorito. Acho que vai ser... Como eu tô aqui fora e vou estar assistindo, eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero um partidaço. And now it is grand finals time. It's coming to you live from Rio. We'll crown the Pro League Season 8 champion. It will be the Brazilian hopefuls. FaZe Clan or G2 Esports coming to you next. Now they'll be starting on defense. By they, I mean G2. Kanto Raketti pushing out and taking down Moringa. G2 has taken a lot of damage, but Kanto is going to get his third kill already in this round. Mav, the only one for his team to get a kill. He will finally shut down Kanto Raketti as Yuna eliminates Fabian. Tengu's going to get the better of Mav, though, leaving just Yuna. The first round goes to G2. Pode dar o primeiro mapa pra FaZe, sim. Mas tem que ter a ciência de que a G2 também joga bastante bom. Watch out, get on, boys, get on. FaZe firmly in the driver's seat, but they've only got 9 seconds. FaZe take the first round for their team. Quite a defensive contest. Tengu eliminates Moringa and G2. These two teams cannot shake one another. Having a good day today. It's going to be a drop from G2, a very aggressive play from G2. Kanto Raketti inside of ball will take out Mav, and it's just an absolute brawl. It's all Astro now, and he's far off sight. He shuts down Fabian, but the Claymore from Goga finishes things off, and the first map goes to G2, 6-4. There's a couple things to think about. If you look back to Atlantic City, Liquid got crushed map 1. So there's still a game to be played here. You know I was there. Fuck. Perfectly played from FaZe. FaZe take the round. Just managed to out-frag G2. Vamos que ainda não terminou. Podemos sim levar o segundo mapa. Keep in mind, we're in the final round of G2's defense. Don't be one. Goga and Jonas vanquished. No, we didn't get him. I don't know where he went. Leaving Kanto Raketti to deal with the 3 remaining members of FaZe. And very quickly, he will reduce it to 2 with Moringa and Yuna just waiting. But the shotgun of Moringa looking at the corner of the doorway. Kanto around the corner. The door! What a clutch, Kanto! The Madman! Silencing the crowd! And G2 up 4-2. Absolutely insane. Nothing really makes sense. We're 500 people, 5 different backgrounds, 5 different teams, speak 4 different languages. We barely speak English. And somehow, someway, we are one of the best teams in Siege. G2 win. Expected to win, and once more, they will live up to those expectations. There's definitely a change to how people see us winning now and how we feel winning, because we have to, we need to, and it's what we do. But I think we can always be up top. Very quiet here. It's time for other teams to take that fight with them, and they can build their own stories with those teams. We can be stopped, just not today. A G2 conseguiu sair campeão, mas tem hora que a sorte tem que andar junto também, né? Eu contei uns 2 ou 3 rounds que poderia, por causa do detalhe, a FaZe não conseguiu levar. Isso é o Rainbowsix, de vez em quando a sorte está com você, de vez em quando não. Comigo, geralmente não. No, I was not surprised. We know their potential. They are a strong team, but I could see a little bit of errors that G2 made. I just thought I could be there playing, I could be beating G2 one more time. But I was casting, you know. But it was a good experience, it was a new experience, and I like new experience. Daqui a 10 anos, quando você se aposentar, aí você vem pra gente. Eu prefiro estar jogando. Obrigado pelo convite, pessoal. Obviously, we're all frustrated. We really wanted our shot to play G2 because we all agreed that coming into this event, this was the best we had ever felt and the most prepared. We still really believe in ourselves and trying to make our way to the top. We just love doing it. The competition, working with the team, and I don't question whether it's worth it or not, I guess. It's just at the end of the day, it makes me happy.
Even if I could make like a better living doing something else, I wouldn't care. I'm so much happier doing this than anything else I've ever done. So I think it's important to have an outlet where people can choose who they want to be. We have an online name, an alias, or a community that we're part of. And the reality of that's something so like unrealistic or virtual becomes your biggest reality in the sense of companionship. I think that's what esports to the core is, because we feel so close to people that we're so far away from. It's all worth it. We're gonna do it again. 3 more months. And you just on repeat because it never stops. We had the meet and greet as well, like a lot of fans, you know. I don't know when I'm going to retire, but I'm definitely going to look back with pride, I'm sure that. It's our big goal to go to the Invitational because we know that's huge. Also, we got a huge prize pool. Now it's more than $1 million. I don't know how many zeros do we have in 1 million. It's a good money, you know. We want to be there, we want to play, we want to do what we love to do, that's play Rainbow Six. I think we have what it takes to surprise G2 one more time, and I'm looking forward to have this rematch. I mean, looking at Liquid first, I do see them as our weakness. They're the only team in the world that we could never break. Only team in the world that beat us because they were the better team. And for EG, I think if they figure out what the problems are, if they figure out the mentality issues, if they stick together, I think most importantly, I think they're gonna be another top 4 team in the world. And I think what's going to be our biggest thing to face that tournament invitation is going to be ourselves, because now we're the ones with everything to lose. Our legacy, our plan, our year of playing, we might need to face the demons in ourselves and the things that we might lose if we don't win. I do think we have what it takes to beat G2 now. We need to get past other people and get that matchup and make it happen. But I do think we have what it takes, and I think we're prepared enough. So I think we go back home and then just right back into practice, preparing for Pro League. So yeah, just constantly learning and improving and being as ready as possible for Invitational. That's the big event. That's where we have to show up. Well, it's nice to meet you. Likewise, thank you so much. Awesome broadcaster in Taro. So tell us about yourself. How did you get involved in this? So I'm a documentary filmmaker. I've been making documentaries for almost 20 years now. And we've done a lot of work within the video game community. We actually have a project called Critical Path where we've interviewed over 100 developers about what they do. And I thought it was, for me personally, it was an incredible opportunity to understand and to try and document this culture, this community, and then also to be able to tell a really human story. How has this differed from traditional documentaries? Is there any similarities? Any stories that seem to overlap with, these other pieces involving people and what they do outside their work and inside of it as well? I mean, people are people, and so when you're telling a story about people, there are similarities, there are kind of universal ways that you can approach that and try to tell that. You're looking for the underdog story or for those emotional moments, ways to kind of understand who they really are as a person. And then I think also one of the challenges we've talked about a lot is that how do you capture or convey the magic moment of a tournament or a match? So I think we've worked really hard to understand that and to try to find unique and compelling and emotional ways to storytell so that people who aren't familiar with the game can grasp that and really understand the gravity of the moment, the emotion of the moment, the beauty of the moment. Why Pengu? Why Canadian? Why Zay? Why'd you pick those 3? We wanted players from 3 different geographic regions. So we chose obviously a player from Europe, someone from North America, and someone from Latin America. And then we looked for players that had really compelling personal stories and used those stories to understand their motivations for playing the game. So obviously Pengu,
growing up with a single mom, not a lot of money, and Siege and esports really being for him a way out and a way to success. For Zig, what we thought was really interesting was this idea of a player who's older. You know, he's getting married, and so kind of a very different kind of story than the typical esports story. And then Canadian, his history with concussions and his sports history was just so compelling and so powerful and so emotional that we felt like there was a great opportunity to dig in there and get to understand who he is and his motivation for playing the game and playing esports. What's been your biggest takeaway here? You know, these players care so much about what they do and about how they perform. That's what, for me, defines it as a sport. It is the same commitment, the same passion, the same effort that any other athlete puts into what they do. And then at the end of the day, this idea that you get to the tournament, you get to the match, and no matter how much you've prepared, no matter how good you are, you know, on any given day, anyone can win, really. What surprised you the most? I mean, I think there were a couple things that really surprised us. I mean, first of all, we were really struck by the international reach of the game. The fact that it transcended culture, transcended language, that was really pretty amazing. I think also, just you think about it, these fans follow these players and teams online for weeks, for months, with no real personal connection, right? They're sitting in their living room or they're sitting, you know, in front of their computer watching this stuff. Then they get here and they're so excited to be there in the same room, not just with the players and with their favorite teams, but also with all their friends and the people they play with online, and this, again, this community of people. It's pretty amazing. What's the most memorable moment for you? I mean, I think in Atlantic City, seeing Liquid win was just phenomenal. Seeing the excitement on their faces and the tears, I mean, they were just so happy to have finally won. I mean, that's something, you know, you don't forget. As you now turn your sights from Rio towards, you know, snowy Montreal in February, what are you anticipating as you look towards the Invitational? I mean, obviously, there's a part of me that says, gee, do you got to expect G2 to win in Montreal? It's a safe bet at this point. But there's another part of me that's rooting for Canadian and Zig, that's rooting for the underdog, that's rooting for, you know, Liquid or EG that managed to do it. Any final words? And I'm so grateful for everyone who's been involved in this, for allowing us the access, for working with us, for not kicking us out of the tournament, but letting us be here and really get behind the scenes and tell a story, I think, that hasn't been told before. So, thank you. Thank you. Thanks so much, Parker. I appreciate it. My pleasure. Alright. It's fine, I can still walk. Let me just be right back, boys.
galera, chegou a hora da grande final. Equipe Geliathus Game azul versus equipe XOF NM laranja. Essa aqui é a final da Legends League, final da nossa Série A. Fase de banimento aqui de operadores. Começar na defesa a equipe da XOF. Vai banindo o Thatcher. Mapinha Oregon, primeiro mapa, MD3, galera. Primeiro mapa Oregon, segundo mapa Banco e mapa desempate Fronteira. Vamos pro jogo. Banindo Blitz ali pela equipe da Geliathus. Não quer blitão não. Nada de blitão ali. Mapinha Oregon. Segundo ban agora da equipe Geliathus, agora o ban da defesa. Eles vão banindo Mute. E último ban agora da equipe XOF. Equipe XOF No Mercy. XOF NM. Escalação das equipes tem o Vitor, o Kaique, o Sawyer, o Elias e o Daniel na equipe da Geliathus. O Grisinho, o Pãozinho, o João, o Davi e o Igor na equipe da XOF. E a Mira sendo banida ali pela equipe da XOF. Que vai começar defendendo, hein? Escolheram tirar a mira e olha que eles vão começar defendendo. Primeira rodada. Escolher os operadores aí, as equipes. Vai defender a lavanderia a equipe da XOF. Vai deixando o like aí na live, galera. Vocês estão acompanhando desde o início aí a transmissão. Tem Termite, tem Twitch, Zofia, Buck, Ibana, Jäger, Smoke, Valk, Paint e Maestro. Olha a cara dessa Ibana, mano. Meu Deus do céu, o que fizeram com a cara da Ibana, velho? Não dá pra levar a sério uma Ibana dessa. Esse sexto pick ali do Paint pro Legion, o João. O Buck também foi trocado ali pelo Elias. Usaram o sexto pick as duas equipes. Um pouco d'água aqui. Fase de preparação. Vamos ver quem vai levar o título, hein? Primeiro mapa Oregon, mapa de pique da equipe da XOF. Vamos ver como que eles vão sair desse mapinha. Mapinha Oregon, mapinha desconhecido, né? Ninguém conhece esse mapa. Todo mundo sem rank, né? Ninguém... Ah, o Kaique já fez MD10, pegou ouro 1. O Vitor tá sem. O cara já pegou platina 2, é só ele, meu amigo. Platina 2 o Elias. Daniel ainda não. Um pouco nós viu aqui se já pegou o rank de jogadores da XOF. Vem aqui já o Daniel avançando a entrada principal, dando ali um prefirezinho na garagem, com a sua Ibana com cara de retardada. Barulho de drone aqui dos jogadores da Geliathus. Com o drone da Twitch aqui na parte superior, no dormitório Kaique. Buscando a Intel para fazer um avanço aqui por cima. Não encontrou ninguém por aqui. Avança a torre já aqui o Vitor. Vai estar nessa região. Crisinho marcando aqui na sala de reuniões. Com ele tá ali o Igor. O João tá marcando na escada da torre. Já tem Intel, já tá ouvindo o jogador aqui a partir de cima da torre. O Daniel já vem avançando já pela área de obras. Vai quebrar a porta aqui que dá acesso ali à escada traseira. Tá reforçada aquela área. Os jogadores da XOF estão fazendo ali uma defesa na sala de reuniões. Olha o Igor já fazendo eliminação pra cima do Sawyer. Elimina ali o jogador da equipe Geliathus. Elimina a Zufia. Vantagem já numérica pelo menos aqui para a equipe da XOF. Trabalho de drone da Twitch já descendo para encontrar os jogadores aqui na parte do bombe.
Marcando de cima aqui das casas do sótão. Tem trocação ali. O Legion sofreu bastante dano, mas ainda vai tentar se segurar aqui nesse alçapão aqui da sala elétrica, o João. Bastante lento aqui o avanço da equipe Geliathus. Tem barricado aqui para a sala de reuniões. Está reforçado. Já foi aberto ali com o termite a partir de trás da sala de reuniões. Já tirou jogadores da equipe de XOF daquela posição. Agora é só dominar essa área aqui e começar a trabalhar. Vamos ver se eles vão trabalhar o plant ou os kills. Foi jogada a granada por ali. Já está sendo aberto o alçapão aqui do saguão. Tá marcando de cima o Elias. Já desce o Kaique e o Daniel. E agora o Elias junto também aqui na escada que dá essa lavanderia. Fica só o Elias aí na parte de cima. São 3 jogadores nessa escada. Só o Elias ali naquela parte de cima, tentando fazer o plant desativador. C4 não encontrou. Agora a granadinha do Elias encontrou muito ali o jogador da XOF. Não conseguiu fazer o plant desativador. Não consegue fazer a eliminação para cima do jogador ali que veio para impedir, mas faltando 5 segundos não vai dar nem tempo de fazer mais nada. Avança aqui o Elias, que isso, olha o Elias aqui. Mas veio o jogador pelo corredor e garante a eliminação para cima do vidro, que tentava fazer o plant desativador, não tinha mais tempo nem de parar. Se parasse o plant ali já ia perder também. Foi muito rápido ali, tentando fazer o plant. Não encontrou na C4, por um momento eu pensei que ia conseguir fazer o plant, mas não deu não, e a equipe da XOF sai na frente no primeiro round, leva o primeiro round, 1-0 para eles, dominando aqui já o mapa Oregon. O mapinha deles, estão em casa, hein, tem que ganhar. Equipe XOF vai defender o dormitório agora. Termite, Sofia, Ing, Kill e Jackal. Jäger, Echo, Smoke, Legion e Castle. Fez o sexto pick da kill pelo punk ali, o Elias. Acho que não vai ter sexto pick agora na XOF. Espero, galera, que vocês gostem do nosso novo formato de transmissões. A partir da próxima temporada terá muitas novidades aí para deixar nosso campeonato muito mais competitivo. Vamos atrair muito mais gente aqui para disputar nossos campeonatos, hein? Só aguardar aí, vai dar bom. Vamos ver lá se já pegou o ranking dos jogadores da XOF. Ó, o Igor já pegou platina 3, querizinho. Platina 3. Platina 3. Pãozinho ali com seu ourinho 3. João, ouro 1. Platina 3 do Davi. Os caras já tá tudo já cheio de ranking dos platinão. O maluco é brabo. Então começa aqui a fase de ação. Nossa, e tentou fazer o spawn ali o Igor Lins. Acabou sendo eliminado pelo Kaique. Não deu mole não. Deve ter posto a cara na janela ali. Dar uma curiada o Igor. Deu bom não. Já foi eliminado e já vai causar prejuízo aí pra equipe da XOF. Olha esse yokai marotaço aqui do Davi. Galera também não pode mais nem reclamar de telamento, hein, galera. Tem nem como reclamar que tá telando, que não tem como mais telar. Já faz o avanço aqui no escritório. O Kaique já coloca sua claymorezinha safada para impedir rotação aqui no escritório, para avançar aqui na armazenagem. Mais drone do Vitor aqui, buscando aqui os jogadores. A gente vai perder um pouco aqui a interação com os comentários da galera, mas pelo menos a competitividade no campeonato vai aumentar. Começa a quebrar o seu buck aqui da cozinha, a parte de cima, para acabar com a rotação dos jogadores da XOF aqui, o Elias. Tentando acabar com essa rotação. Ó, e tem jogador aí na escolinha. E foi eliminado pelo Crisinho. Conseguiu
conseguiu fazer essa eliminação Crisinho. Matou o Elias ali. Não, o Crisinho tava de cima, cara. Acho que ele correu agora, não é possível. Acho que ele correu agora, correu agora. Ele tava na parte de baixo, sim. Conseguiu escapar, agora vai se manter aqui no arsenal, vai segurar essa posição. 1 minuto ainda para trabalhar aí a equipe da Geliathus. O tempo vai passando, os drones também vão passando. Tá fazendo essa marcação aqui o Daniel. Olha que bala ele encontra pra cima do Davi ali. Viu o droninho subindo. Ele foi pegar o drone, ele nem sabia da posição do Daniel. Acho que não tem yokai por ali. Agora vamos tentar fazer um rush aqui pra cima do Crisinho, os jogadores da Geliathus. Pega ali o jogador, consegue fazer a eliminação pra cima do João, o Sawyer. O Crisinho tá por aqui ainda, tá cego. Vamos ver quem vai levar melhor. E acaba sendo eliminado pelo Sawyer, sobrando só um jogador da XOF. Somente o Pãozinho, que já foi eliminado também ali pelo Kaique, com sua Zuf ali no rapelzão. Conseguiu identificar aqui o jogador e garantir a eliminação para a equipe da Geliathus, que acaba empatando o jogo. Empata o jogo a equipe da Geliathus, vai defender dormitório novamente a equipe da XOF. Agora com Termite, Finca, Ing, Ash e Ibana. Não, trocou na hora ali a Ibana pelo Jackal. Jäger, Doc, Smoke, Legion e Castle. Vou trocar o Doc ali pelo Echo, o Davi. E trocar a Ash pelo Buck ali, o Elias. O Elias é o main Buck aqui da partida da equipe da Geliathus. Um a um, parece que esse mapa vai ser bem disputado, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quem vai tomar a frente no placar. Nasceram aqui dois jogadores pelo descarte, Vitor e Elias, não, e Kaique. Elias tá de Buck. Equipe da Geliathus, que já foi campeã da nossa Série A por uma vez aqui, ainda com era Team Fire. Olha o Buck quase encontrando o jogador. Não deu nem dano, mas tá acabando com a rotação do jogador por ali. Tirar ele dessa posição. Acho que acabou destruindo já o drone. E olha o Kaique já avançando, tentando fazer eliminações. Conseguiu a eliminação Pãozinho, mas o Igor já fez o refrag. Deixou pouca vida aqui um jogador da equipe da XOF. O João ficou com pouca vida. A cachorrada aqui começa a latir na hora que eu começo a live. Fica 4x4, vantagem numérica pra ninguém. Uma eliminação para cada equipe, mas tá com pouca vida ali o João, o Legion da equipe da XOF. Tem drone aqui no pé do Elias. E olha o Sawyer fazendo a eliminação pra cima do Crisinho. Faz a eliminação pra cima do Crisinho, que vinha rotacionando ali pela escada principal. Joga uma granadinha ali no dormitório o Elias, não encontra ninguém. Vai fazer o trabalho de drone. Coloca aqui uma claymorezinha o Sawyer. Joga aqui uma smoke o Daniel, vamos tentar fazer o plant aqui os jogadores. Joga aí candela, tudo, faz o avanço, tá
tá na smoke, tá tentando fazer o plant de ativador. O João consegue fazer a eliminação e vai conseguir fazer o plant. Consegue fazer o plant, vem nas costas, o Igor consegue fazer a eliminação. Sobra aqui 3 jogadores da equipe da XOF contra 2 ali jogadores da equipe da GSG. Vamos ver quem vai levar melhor. Já incapacitou o primeiro, vai garantir a eliminação, sobrando só o Daniel. Vamos ver se ele vai garantir, tá fazendo o defusando e não consegue. O Daniel acaba sendo eliminado pelo Igor, esperto ali com a sua 12 aqui do Smoke. É Smoke? É Smoke, sim. Esperto ali o Daniel, o Igor na verdade, vai eliminar o Daniel e garantir mais um round para a equipe da XOF. Volta, está à frente do placar a equipe da XOF, 2 para a equipe XOF e 1 para a equipe GSG. Volta para defender a lavanderia, liberado novamente para a equipe da XOF. Rodada 4. Vão ter mais Twitch, Ing, Ash e Ivana. Smoke, Valk, Legion e Maestro. Jäger trocou a Ash pela do Cable e o Elias. Estão mudando os operadores bastante aí, os jogadores não estão ficando na zona de conforto não. Agora escolher um maestrão aqui, o pãozinho. E como ele vai trabalhar esses evil eyes. Vai ser play novamente na parte de cima, não sei não, hein. Eu acho que não. Dessa vez não vai ser play na reunião não. Ou vai, não sabemos. Saberemos só quando começar. Daniel com a sua Ibana de cara de retardada. Meu Deus, olha a cara dessa Ibana aí. Ubisoft não, cara. Ubisoft, olha a cara dessa Ibana, velho. Bagulho zoado. Começa a subir a hashtag aí, galera, no comentário da live aí pra quem vocês estão torcendo. Quem vai levar esse título aí? A equipe da Geliathus Game ou é a XOF? Mapa Oregon tá dando XOF, 2-1 por enquanto. Vamos ver se eles vão manter essa vantagem. Ó, o João identificando ali aquela Twitch no janelão. Elias, acho que já tem já Intel do jogador na parte de cima. Exatamente. O jogador já tá com a Intel, já tem drone no pé deles. Se pôr a cara vai acabar sendo eliminado. Vai ficar só o Kaique aqui nessa marcação. Situação complicada pro jogador aqui da XOF sozinho, é o Igor contra o Kaique. E tá sozinho também o Kaique. Nossa, ele conseguiu fazer a eliminação ali, o Igor pra cima do Kaique, mas o Eli já tava esperto pra fazer o refrag. Tava esperto ali, o Elias fez o refrag na hora. Já tá na parte de baixo rotacionando. E junto com o Daniel pra fazer a abertura dos alçapões da sala de reunião. A câmera já identificou eles aqui nessa escadaria traseira. E acho que ele já também já identificou esse jogador aqui na parte de cima. Vamos ver que vai conseguir fazer essa eliminação. O Sawyer também já tá ali no rapel. O Elias vai fazendo essa marcação aqui na torre. O jogador tá na parte de cima e acaba sendo eliminado. Garantiu a eliminação do Vitor por cima do Crisinho. Agora são 4x3, vantagem numérica para a equipe da GSG. Vou trabalhar agora a parte da frente. Tentar fazer o plano na parte da frente, agora com vantagem numérica. É só saber trabalhar agora. O Sawyer vai fazer o avanço aqui pela sala de reuniões, hein. Vai candelar por aqui, eu acho, hein. Tô sentindo a baguncinha do Sawyer por aqui. Tá pedindo para fazer a abertura aqui da parede lateral do alçapão dos jogadores. É isso que já vão fazer. Já vamos começar a candelar aqui essa área. Ou o Sawyer já começa a jogar suas candelas.
aqui no... Já desceu aqui pra fazer o plant desativador, o Daniel, mas vai acabar sendo... Quase foi eliminado. O João consegue fazer a missão pra cima do Sawyer. Sobra 3 jogadores contra 3. Vamos ver quem vai levar melhor. Tá fazendo o plant desativador. E olha o Davi comendo, rasgando de 12. E não deu pra equipe da GSG. O desativador foi plantado, mas os jogadores aqui da XOF garantem mais um round. 3-1 pra equipe da XOF. 3 equipe XOF, 1 pra equipe da GSG. Não deu não. Abre mais aqui a vantagem no placar a equipe da XOF. 3 para eles, 1 para a equipe GSG. Rodada 5. Vamos fazer defesa na cozinha. Agora a equipe da XOF. Eles não podem defender ainda no dormitório, acabaram de ganhar lá. Termite, IQ, Wing, Twitch e Jekyll. Jäger, Echo, Smoke, Castle e Maestro. Vamos ver aqui as eliminações. 7 eliminações. Maior fragger da partida é o Igor. Tá jogando muito aqui com o seu Smoke, o Igor, rasgando de 12 e garantindo roundzinhos e roundzinhos aí pra equipe da XOF. Mapa picado por eles, ou seja, estão jogando em casa a equipe XOF. Tem que ganhar esse mapinha aí, é obrigação. Próximo mapa, segundo mapa é o mapa banco. Mapinha de desempate fronteira. Será que vamos ter um fronteirão hoje? Um desempate? Lembrando, galera, com esse novo formato não tem mais nem como telar, galera. Impossível telar porque o delay é brabo. Ixi, achou durante a Twitch, hein, mas não conseguiu destruir. Não conseguiu... Ah, não conseguiu destruir durante a Twitch. Conseguiu sim, agora conseguiu. Vamos ver como que vai trabalhar a sua play agora a equipe da GSG. Perdendo por 3-1 no primeiro mapa. Não tá aberto as janelas ali. Dá pra trabalhar com mais calma. Tentando abrir aqui um Castle, o Daniel. Fez a abertura do Castle do jardim para quebrar a rotação dos jogadores. Já foi identificado pela câmera. Tem Yokai, tem Twitch. O Yokai vai ser destruído pela Twitch. Vai, vamos ver. Não, conseguiu fugir com o Yokai. Conseguiu fugir com o Yokai, mas já vamos fazer a abertura aqui já do escritório. Conseguiram já fazer a abertura do escritório com o Termite aqui, os jogadores da GSG. Olha o Kaique aqui marotado aqui ali nas duchas. Tem jogador ali. Ele tá esperto que aquele jogador, se der a cara, vai tomar na biça. O Igor tem que ficar esperto por ali. Vamos trabalhar o plant. Pelo jeito vão trabalhar o plant, mas tem que acabar aí com esses Yokai. Esses Ivoais também. Tá com a vida ceifada ali. Um quarto e pouquinho. O Vitor com seu Termite. Pode complicar na hora do plant aí essa vida um pouco ralfada. Na frente dele o Daniel. Fazendo a marcação na frente dele para ele poder avançar pro plant. Muito desconfiados ainda com esses Ivoais aí, os jogadores da GSG não tem nada para acabar com esses Ivoais. Tá tentando fazer o plano de ativador o Vitor, vamos ver se ele vai conseguir. Não tem Yokai na frente, cadê o Yokai? Vai plantar, plantou o desativador, não tinha o Yokai. Agora é tudo nas mãos da equipe da XOF. O Igor já fez a primeira eliminação. O Daniel já caiu também. Tem mais um jogador na janela, acaba sendo eliminado, sobra 2 jogadores agora da equipe GSG. Acaba sendo eliminado, o Pãozinho ainda deu TK, sobrando só um jogador. Somente o Kaique aqui no escritório. Será que ele vai conseguir garantir esse round? Já encontra o Maestro, já incapacitou. Incapacita o Maestro, sobra 2 jogadores em pé. E
consegue fazer mais uma eliminação. E que isso? Olha o Kaique, não, e foi eliminado. Mas vamos ver se ele vai conseguir. Não vai conseguir, não vai dar tempo de defusar. E a vitória vai pra GSG. Belo trabalho do Kaique, que isso, jogou muito. Ficou sozinho contra 3 ali, puxando pra cima dele os jogadores. Garantiram aqui o round da equipe da GSG. Belo trabalho do Kaique ali segurando os jogadores. Por um momento eu achei que daria tempo ali de defusar, mas depois eu lembrei que o tempo de defusagem também é padrão competitivo. Uma defusagem mais ampla acaba demorando mais. Vai defender dormitório agora a equipe da XOF. Volta para defender o dormitório. 3 para a equipe XOF, 2 para a equipe GSG. Bastante disputado aqui o jogo, hein? A minha Oregon bem disputado. Inversão de lados. Será que já... Não, é o último round. Último round antes da inversão de lados. Último round de defesa da equipe da XOF. Vamos ver se eles vão garantir aí uma vantagem maior ali pro ataque. A equipe GSG vai saber trabalhar e conseguir um empate para chegar aí na defesa mais tranquilos. Lembrando que é final MD3 com prorrogação, hein, galera. Não tem empate nem o mapinha. Vamos ver quem vai levar melhor esse mapa. Próximo mapa, mapa banco. Fez abertura ali já no arsenal na parte de cima. Tem jogador na parte de cima lá. E tem jogador cozinha, já tem essa intel. Ele já tem essa intel do jogador cozinha. Tentando varar aqui o Crisinho. Fica numa posição complicada agora o Crisinho. Tá dronando, que isso, Montanha? Não, Montanha. O Montanha foi dronar, velho. Mas olha o Kaique já eliminando o Crisinho ali, garantindo aqui a igualdade numérica. O Montanha foi dronar, cara. Foi dronar na principal, cara. Tinha câmera, Montanha. Não, Montanha. Mas eu acho que nem tinha câmera. Acho que ele foi só no feeling mesmo pra fazer um spawn. Acabou achando Montanha na Disney, dronando. Agora fica 4x4. Foi eliminado logo na sequência. Podia ter voltado pro bombe e garantir essa vantagem numérica ao Crisinho. Acabou ficando ali na parte principal e foi eliminado. Agora 4x4, o tempo vai passando, 1 minuto vai sobrando aí pra trabalhar a equipe da GSG. Tá bem apertadinho aquela entrada do corredor aqui, o TK Daniel, o Kaique tá por aqui também, o Sawyer tá aqui com a sua Ing. Tem ali SDA do Geliathus, já começa a candelar aqui o Sawyer, vai fazer o avanço, já candelou, já encontrou aqui o primeiro, já fez a só pra cima dele. Do João, o Elias eliminou o Davi, o Igor já eliminou o Elias também, fez de frag. Nossa, C4 do Pãozinho fazendo essa eliminação. Agora tá na smoke aqui o Sawyer, deu de Pãozinho fazendo a eliminação, sobrando só o Sawyer, tá fazendo plant sozinho contra 2 jogadores agora da XOF. Não sabe da posição. Não sabe da posição do jogador. Agora já sabe. Agora vamos ver se vai conseguir rasgar de 12 aqui. Nossa, rasgou. Acabou com o velório ali do Sawyer, do Igor. Tá acabando com os velórios o Igor, hein? Toma, na base. Acabou com o velório ali
o Igor do Sawyer. E vão ali pro ataque, a equipe da XOF com a boa vantagem no placar. 4 para a equipe XOF, 2 para a equipe da Geliathus. Está defendendo lavanderia, a equipe Geliathus. Eco, Vigil, Smoke, Jäger e Maestro. Setup de operadores da Geliathus, Twitch, Jekyll, Ash, Ibana e Termite. Meu Deus, a cara dessa Ibana. Eu ainda não tô conformado com a cara dessa Ibana, velho. Essa filha da puta. Olha a cara dessa Ibana, velho. Não dá, velho. Sexto pick do Jäger? Não, cara, não faz isso, Elias. E sexto pick do Jekyll ali com o capitão Davi. Não vai ter Jäger, cara. Que isso. Não terá Jäger e é complicado não ter Jäger, porque Jäger é muito importante para fazer uma defesa aqui na lavanderia. Impedir um rush ali dos jogadores. Vão trabalhar um capitão ali, os jogadores da XOF. Uma coisa que não trabalhou a equipe da Geliathus. Pode fazer muita diferença nesse ataque aqui da XOF. O uso desse capitão e seus dardos. Aqui do Kaique, Eco, tá de luz aqui o Elias com sua ela. Vamos ver quem vai levar melhor. Pelo menos no placar a equipe XOF já vai levando a melhor nesse primeiro mapa. 4 para eles, 2 para a equipe da GSG. Jogadores aqui na parte de cima. O Elias, acho que tá sozinho o Elias. Tá ali marcando com sua ela. Consegue destruir agora o ganho da Twitch. Vai começar uma caçada pra cima dele. Elias fora, Kaique também. Com 3 jogadores no bombe. Começa agora o trabalho de drone aqui do Crisinho para identificar o jogador na parte de cima. Encontrou aqui uma Guzmate Mine ali da ela. E já sabe da posição. O Igor tá de Ash. Sem a COG, né, Igor? Aí ela já rotacionou, tá passando no salão de reuniões. Saiu já da posição lá de cima. Podia ter ficado um pouquinho mais para gastar mais tempo, tem vezes que consegue mais uma eliminação. Ele preferiu já rotacionar. Começa já a vir dominando aqui o dormitório, o time da XOF. Vai demorando aí para desenvolver aí o round, a equipe da XOF acaba já perdendo o drone Crisinho, não conseguiu destruir ali nem o Yokai. O jogador ali sim na torre. Pega aqui o banheiro, o Igor, pra ver se tem jogador por aqui, mas não tem ninguém por ali. Os drones procurando aqui, ó. Tá dronando bastante o jogador da XOF. Já encontraram essa ela ali, ó, correndo. Ó, o Crisinho acho que vai tentar fazer essa eliminação. Não, acabou fugindo, não creio, Crisinho. Ele deixou essa ela correr, ó, o Kaique já eliminando o Davi. Fez a eliminação pra cima do Davi, acaba com a play do capitão. Perderam muito tempo aqui atrás, os jogadores da XOF. Era pra ter ido pro plant, tem capitão, era só marcar rotações, pra impedir ali o avanço dos jogadores. Olha ele rasgando ali, ó, com a sua ela e a sua 12. Essa 12 tem impacto, não é possível, velho. Essa 12 é muito forte. Agora já foi eliminado. O Vitor garante agora a eliminação pra cima do Crisinho também. Sobra 2 jogadores da XOF contra 4 jogadores ali da Geliathus. O Elias vai avançando e fazendo eliminações depois eliminações. Mas o Pãozinho garante a eliminação, tá fazendo plant e não vai dar não. O Kaique já garante a eliminação também. Garante o round pra equipe da GSG. Ainda rushou ali com a sua
Nossa, a Ashe garantindo as eliminações do Igor. 13 eliminações pro Igor e pouco mais da metade do jogo, hein? Que isso, o cara tá brabo. Rei das eliminações, rei do clutch. Dormitório vai defender a equipe da GSG. Acaba diminuindo a vantagem que tinha aí a equipe da XOF. Agora um round só de vantagem, 4-3. Castle, Valk, Smoke, Jäger e Maestro. Capitão, Jackal, Zufia e Gittermite. Para a equipe da XOF, 3 para a equipe da GSG. Mapa da XOF, hein? Mapa picado pela XOF, mapa picado pela GSG é ban. Próximo mapa. Vamos ver como não conseguiram ainda vencer um ataque. Olha o Kaique, olha a arte do Kaique, né? Jogou uma câmera ali fora. Ficar esperto com essa câmera aí para não tomar a eliminação da janela. Coloca um drone aqui na torre de vigia o João, pra ver se ele consegue ali pegar a intel do jogador lá em cima. Tá procurando. Já achou. Acaba achando ali o jogador da GSG. Vai começar agora a tentar encurralar esse jogador. Pãozinho, Crisinho, tudo ali já no rapel. Situação complicada pro Kaique agora, hein? Vamos ver quem vai conseguir fazer essa eliminação. Se pelo menos consegue fazer uma eliminação o Kaique. Sozinho ali. Com 2 jogadores já cercando ele. Já pula pra parte de baixo da torre. Já sai daquela posição. Mas o Davi tá por ali. Ele sai pra fora. Consegue fazer ele só pra cima do Davi. O Davi tava na Disney, mano. Mas o Igor já fez o refrag. Já garantiu aqui a igualdade numérica. Pulou lá fora, o Davi tava na porta, ele foi eliminado, cara. Não, Davi. Agora já tá no rapel aqui o Igor e toma na beiça do Daniel ali. Toma na beiça, tava esperto o Daniel, marcou o pixel ali da janela. Conseguiu eliminar o jogador. Agora são 3 jogadores da XOF contra 4 aí da GSG. Crisinho já vem avançando na escada principal. Domina já o arsenal. Pode também aí dominar com ele aí, João. Tá limpo. Bonzinho vai ficar marcando aqui o telhado da sala de reuniões. São 30 segundos. E ele tá com o defuser ainda. Foi lá pro teto com o defuser. Boa. Começa já a usar seus dardos aqui. Que isso, mano, esse Castle, cara. O Castle foi fazer o spawn aonde, mano? Mas tem mais um jogador. Tem mais jogador na parte de baixo. Não consegue fazer a eliminação, não. Beleza, garante, ele é só pra cima do Crisinho. São 3 jogadores, agora sobrando só o Pãozinho com o Defuse e já foi eliminado pelo Elias também. Agora empata o jogo e vamos. Um jogo muito disputado que eu já tô sentindo, hein? Tô sentindo que vai ter terceiro mapa, não é possível. Vence o segundo round consecutivo na partida, primeira vez que acontece isso na partida para a equipe GSG. Eles venceram 2 rounds consecutivos, venceram duas defesas, a lavandeirinha e dormitório.
Assim acaba empatando o jogo. Agora vamos defender cozinha. Bombe muito chato de se defender. Com Valk, Doc, Jäger e Maestro, setup de operadores da defesa da GSG, Twitch, Buck, Kill, Wing, Termite, setup de operadores da equipe da XOF. Agora para defender cozinha, vai ter que rebolar agora a equipe GSG, hein? Vamos ver qual play eles vão desenvolver nessa defesa. É complicadíssimo defender esse bomba. Tem Voai, tem Valk, tem Yokai. Intel não vai faltar. Mas tem kill aí, pode pelo menos acabar com a graça da Valk e do Echo, com os Yokais. Vamos ver quem vai levar melhor. A câmerazinha safada aqui, vou levar o Kaique. Mas acabou já vendo aí o Crisinho. Ele foi jogado essa câmera. Já correu lá pra cima da torre, já o jogador da GSG. Já conseguiu achar essa câmera aí o Igor? Acho que já, hein? Agora vai ter trabalho de drone aqui do Davi para identificar o jogador aqui nas duchas. Já tem. Aí tem intel do jogador por ali. Teve drone destruído também ali, jogadores. Não pode demorar para começar a desenvolver a play. Vem deitadinho, marotado aqui o Davi. Se cozinhar uma granadinha é capaz de pegar ali, Davi. Marcando o pixel aqui do jardim ali para as duas. Pra acabar com aquela rotação ali do jogador dentro da ducha. O João vem marotadíssimo aqui, ó, no corredor. Olha como que ele tá marotado no corredor. Vai catar um de costas. Com o pelo menos conseguiu catar um de costas. Tá livre ali as costas pra ele, ó. Dominou aí o corredor atrás. O Tomzinho já elimina o Vitor dentro do bombe. Davi fez a eliminação pra cima do Elias. O round vai se desenhando para a equipe da XOF. Sobra 2 jogadores. O Maestro e a Valk. O Kaique vem rotacionando. Tá fazendo pronto desativador agora os jogadores da XOF. E olha o Kaique já fazendo eliminação para cima do jogador ali na ducha. Na hora que ele quebrou. E olha o prepare dele do Vitor para catar o jogador. Agora sobrando só o Daniel. Ainda cozinha. Desativador plantado contra 4 jogadores da XOF. Sim, muito o que fazer aí, o Daniel. Infelizmente, meu amigo, é o seu fim. Crisinho garante a eliminação e garante mais um round para a equipe da XOF. Volta para a vantagem a equipe XOF. 5-4 para a equipe XOF, hein? Dada 10. 14 kills pro Igor. Tá bravo demais. Falta defender a lavanderia. A GSG. Com Valk, Smoke, Jäger e Maestro. Twitch, Jackal, Kill, Ibana e Termite.
da Valk pro Vigil. Sextou o pique da Twitch? É, da Twitch pro capitão. Para a equipe da XOF, 4 para a equipe da GSG. Vai levando a melhor no seu mapa de escolha a equipe da XOF. Começa com o trabalho de drone aqui para identificar os jogadores. Tá escondidinho ali o jogador ali na sala das crianças, não foi nem visto pelo drone. Pode dar trabalho aí, ó, a posição dele. Agora tá aqui na garagem. Um minuto e 50, o tempo vai passando. Bastante drone da equipe XOF. Bastante drone usado aqui pela equipe XOF, hein? Bastante intel buscando, os jogadores da equipe da GSG, mas o Kaique e o Elias estão aqui marotadíssimos aqui na parte do saguão. Na garagem tá o Elias, o Kaique tá ali na parte da cozinha. Agora ele fez uma ligaçãozinha pro banheiro. Já foi identificado. Agora vai ficar complicada pra ele. Completamente cercado e eliminado. Vamos ver se vai conseguir fazer um refrag aqui o jogador, o Elias, que tá na garagem. Quase foi eliminado só e ficou com pouquíssima vida. E olha, o Elias marotado aqui nessa posição, conseguindo 2 eliminações. Double kill do Elias marotado aqui na garagem. Marotou certinho, conseguiu inverter a vantagem numérica. Agora ele ruxa ali fora e consegue a eliminação pra cima do pãozinho. Que isso, cara. Mas aí vem o Igor pelo outro lado e garante essa eliminação. Agora sobrando 2 jogadores da XOF contra 3 da equipe da GSG. Pula ali o jogador. Consegue fazer a eliminação ali o Igor. O Daniel já faz a eliminação, mas não vai ter mais como fazer. Kill. Acabou, meu Deus, ele morreu no dardo asfixiante do Clivinho, cara, não. Ele ia pra kill, mas foi eliminado ali no dardo. E a GSG garante mais uma vez o empate. 5-5. Ninguém é de ninguém, hein? A hora muito disputado. Defender dormitório agora GSG. Castle, Legion, Smoke, Jäger, Maestro, Twitch, Jackal, Kill, Ying e Termite. 5-5, muito disputado. Eu sabia que ia ser disputado. Será que teremos prorrogação já no primeiro mapa?
Maestro, Jäger, Smoke, Legion Castle, Switch, Buck, Kill, King, Termite. Rodada 11. A equipe que ganhar agora garante o match point do mapa. Mas não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. O jogador de XOF já vem avançando aqui na janela do telhado do jantar. Sofreu já um pouquinho de dano ali, já o Legion. Nossa, que isso, meu Deus, eu não acredito que eu vi isso. Cagou a bala ali no varado. Ainda conseguiu varar o jogador ali dentro do dormitório. Já joga um smoke para segurar aqui o avanço no janelão dos jogadores da GSG. Uma desvantagem numérica. E olha o João já eliminando o Elias. Cata o jogador rotacionando aí na sala de reuniões e garante aí uma boa vantagem numérica agora para a equipe da XOF, hein? Agora é o momento que eles vão garantir esse match point, a equipe XOF. Contra 3 jogadores ainda tem um smoke ali com 2 cargas granadas tóxicas. E ainda tem um Kaique aqui de Legion. Esquece do Vitor quietinho aqui no dormitório. Metade da vida ali do Sawyer. Candelou aqui o bombe. Avança o Crisinho. Caiu na goal mine. Voltou. O Vitor garante ele só por cima do Igor. O Davi garante ali o refrag. Sobra 2 jogadores agora da GSG contra 4 jogadores. Tem um cara incapacitado, hein? Tem um jogador incapacitado, então só tá o Sawyer vivo, mas já garante já a eliminação pra cima dele. Garante aqui o match point do primeiro mapa para a equipe XOF, hein? Equipe XOF no primeiro mapa. Garante aqui o match point. Para a equipe da XOF, 5 para a equipe da GSG. Match point, hein? Match point. Vitor agora de Castle, Caveira, primeira vez. Legion, Jäger, Maestro. Twitch, aqui, o Wing, Termite. Trocou a caveira no sexto pique ali pelo Pilce. Sentiu muita confiança não cair. F point do primeiro mapa, hein? Ponto decisivo para a equipe XOF aqui nesse mapa hora com o mapinha deles. Rapaz, estão jogando em casa, tem que ganhar. Vamos ver quem vai levar melhor aqui nesse mapa. Será que vai conseguir se segurar a equipe da GSG? Garantir aqui a prorrogação. Vai levando a melhor XOF, hein? Meu Deus, olha o Igor, olha o tanto de eliminação do Igor, cara. O cara é um deus, velho. 19/8. Eu me lembro de um jogador que às vezes tanta...
9 eliminações, não me lembro de um jogador ter feito tantas eliminações assim numa partida no campeonato. Eu acho que não teve tanta eliminação assim, hein? Um só jogador. Ó, identificou esse pulse aqui, hein? Identificou esse pulse. O pulse também já identificou ele por ali. Varou ali o pulse um pouquinho. Eu acho que ele já está desconfiado que tem kill. Já sai dessa posição do arsenal. Rotaciona, já fica no corredor do arsenal. Já sai daquela posição. Tem a kill, tá complicada ali a situação para o jogador da defesa. 1 minuto e 50, o tempo vai passando. Buscando ainda intel dos jogadores. Tá limpo aí o arsenal, já dronou pro Kizinho, já vai fazer esse avanço. Mais drone aqui subindo pra escadaria principal. Kizinho já vem avançando no arsenal. Táticos os jogadores da equipe GSG. Aí vai fazer a abertura com carga isotérmica aqui. Bonzinho. Já fez a abertura, o jogador pulou lá embaixo. Que pique é esse aí? Do pulse. Vai ficar aqui na parte de baixo pra catar o jogador aí na C4. Na hora do plant. Tem que ficar esperto o jogador da XOF. Vai passando. E olha o Kaique na Disney, ó. Tem que ter drone, cara. Não adianta, tem que ter drone. Kaique não, Crisinho na Disney, ó. Desceu mais um na Disney ali, ó. Não viu o jogador. Agora viu. Fica na Disney, cara. Não põe drone. A situação vai ficando complicada para os jogadores aqui na sala de reuniões. Sendo caçados aqui, o tempo passando e eles caçando os jogadores na parte de baixo. O Vitor já eliminando e acabando com a play deles, olha. Infelizmente acabou a play. Cadê o Elias? Só o clutch. E é a vitória da equipe da GSG. Só é garantindo a última eliminação. O Elias garantindo ali, segurando o jogador na parte de baixo. E vamos pra prorrogação. Match point. Não deu não. Prorrogação já no primeiro mapa. Vai começar defendendo aí GSG. Começar defendendo a equipe GSG na prorrogação. Eco, Valk, Smoke, Egg, Maestro. Capitão, Jackal, Kill, Ibana e Termite. E deu mole ali a equipe da XOF. Não tinha drone ali embaixo. O jogador ficou ali na Disney olhando, sabendo que tinha que ter o jogador na parte de baixo, mas não tinha drone. Agora cederam a prorrogação aí, ó. De um mapa já poderia ter sido vencido por eles. Não vou falar fácil, mas pelo menos ali com tranquilidade. O round anterior fosse trabalhado com tranquilidade, drones sendo deixados ali para garantir que não ia ter jogador rotacionando, ou que identificar pelo menos a intel do pulse e acabar com a brincadeira ali do Elias, a brincadeira do Sawyer. Os caras garantiram o round ali de pulse e Jäger. Agora vamos para a prorrogação, são mais 3 rounds pelo menos. Não, pelo menos não, no máximo 3 rounds, na verdade, a prorrogação.
verificar a intel aqui dos jogadores da GSG, a equipe da XOF. Agora a margem de erro cai e muito. Agora ele não pode errar. É o momento que você não pode errar. Elias fica lá marotado na torre. Acho que é só o Elias rotacionando. Somente o Elias rotacionando. Um pouco mais ali intermediário o Kaique. Aqui na escada da torre. Demora bastante a equipe da XOF para desenvolver sua play no ataque. Isso complica muito para eles. Perdem muito tempo, não perdem, é que demoram muito para conseguir intel dos jogadores. Nesse momento já era para ter feito a contagem de bombe. E ó, olha o pãozinho já quase sendo eliminado por jogador ali na escada principal. Um pouco menos da metade da vida, ó. Falta drone para segurar ali o jogador, ó. Se tivesse um drone ali na principal no salão, já ia identificar o jogador ali na escada principal. O Elias continua marotado. Só é marcandinho da lavanderia. Já foi aberto ao sapão. Já deixa essa posição daí. Tem eu cair para fazer ali suporte pro Elias. Pra ele poder rotacionar. Já foi identificado e já vai ser caçado ali, ó. A gente vai conseguir fazer essa eliminação da Vi. Não vai conseguir por enquanto. Vem subir na escada ali o João, garantindo já a eliminação. Agora é trabalhar o plant. 30 segundos, já perderam muito tempo com o Intel. Agora é hora de trabalhar o plant. Cai em goal mine aqui o João. Tira ela. Então o kill já consegue acabar aí com a brincadeira. Tentando fazer um plano de ativador. E olha o João marcando ali, conseguindo eliminar o Sawyer. Plano de ativador concluído. E olha, 2 eliminações seguidas ali pro time da GSG. Então 3x3, o Daniel elimina mais um jogador. 3x2, mais uma eliminação. Sobrando só um jogador agora. Pra garantir que não defuse. Vai estar defusando. Já garantiu aí que não defuse mais. O jogador vindo da sala de reuniões e olha o Igor. Que isso, cara. Olha o fragger desse Igor, cara. 3 eliminações no final. O Maestro, o jogador defusando o Echo e o Legion aí. Olha o tanto de eliminação do jogador. Maior fragger aqui do campeonato, com certeza, o Igor. 23 eliminações. Não é mole não, o maluco é bravo. Agora vai defender a lavanderia e tem match point. Tá no match point aí, na prorrogação a equipe da XOF. Montanha aqui o Wing Twitch, Jekyll, Jäger, Valk, Smoke, Legion e Maestro. Trocar o Legion pela ela. Capitão ali no lugar da Twitch, fez o sexto pick o Elias. Tá indeciso ainda esse sexto pick o João. Vai se manter com ela. Match point aqui para a equipe da XOF no primeiro mapa. 7-6. Levaram já o primeiro round da prorrogação. Agora é a vez da GSG atacar.
identifica ali o jogador na parte do arsenal. Bastante intel vai buscando aqui os jogadores da GSG. Já domina o arsenal Sawyer. Também já vem dominando o dormitório. O dormitório tá limpo, o dormitório não tem ninguém rotacionando nessas horas. Os jogadores estão na cozinha. Bastante doido. Olha, pulou aqui do lado dele, ele não viu. Aí conseguiu ainda eliminar. E olha, quase consegue eliminar por cima do Hulk ali, ó. A situação complicou agora pra ele, hein. Complicou a situação, ficou com pouca vida ali o Kaique. Situação complicada ali pra Hulk, encurraladíssima. Conseguiu incapacitar e eliminar o Montanha. Olha o João vindo por trás ali de 12. Fez uma eliminação, já sofreu o refrag. Só já garante a eliminação pra cima ali do Davi de Valkyrie na parte de cima da cozinha. Agora sobra 2 jogadores dentro do bombe. Igor e Pãozinho. E acho que o sapão não foi aberto não, hein. Não tinha nem como abrir o sapão. Não tinha nada pra abrir o sapão. Agora é complicado que eles vão ter que utilizar aí a escada. E se plantar o difusador, vai complicar a vida deles. X2, mas acho que a vantagem é da equipe da XOF. O Pãozinho e o Igor tem uma boa vantagem que o sapão tá fechado. Vai jogar ali granada tóxica. Os dois ali marcando dessa posição. Tem drone atrás, o jogador tá vindo por trás ali. Já joga ali dardo de fumaça, tenta fazer o plant. Acaba caindo aqui no cruzamento mais. Para o plant. E o Pãozinho garante a eliminação. O Igor garante mais uma animação. Sobrando só um jogador aqui da equipe da GSG. Somente o Elias. 5 segundos e o Igor garante a eliminação e garante o mapa. Primeiro mapa para a equipe da XOF. Garantindo aqui o primeiro mapa, a equipe XOF. 25 eliminações. Que isso, Igor? Meu Deus, 8-6, 25/9, que isso? Ele mesmo, MVP. E a gente volta daqui a pouco, galera, com o segundo mapa, tamo junto.
Segundo mapa, mapa banco, mapa aqui da picado pela equipe da GSG, Geliathus Game, que vão começar na defesa agora nesse mapa. Ganharam o primeiro mapa já a equipe da XOF, que vai começar no ataque. Começar primeiro o banimento de operadores. Jacal já saindo pela equipe da GSG. Banindo Jacal, como vocês quiserem. Ganhou o primeiro mapa 8-6 na prorrogação, a equipe da XOF, mapa muito disputado, mapa hora. Agora vamos pro mapa banco, vamos ver como que vai ser, hein? Vai ser disputado também. Britão saindo novamente. Agora segundo ban aqui da equipe da XOF. Ban da defesa deles. Vigil. Não querem trabalho lá pra caçar esse vigil não, a equipe da XOF. Como também não quer trabalho sendo rastreada a equipe da GSG. Último ban agora da equipe GSG na defesa, vamos ver como que eles vão banir. Banido Valk. Vai ser complicado esse mapa, hein? Vamos lá para a fase de escolha de operadores das equipes. Ganhar esse mapa garante o título à equipe da XOF, hein? Começar na defesa nos armários. Armários, primeira defesa da equipe GSG. Termite, Buck, Glass, Twitch e Kill. Mira, Maestro, Caveira, Mint e Jäger. Sexto pique na Caveira. Sexto pique na Twitch. Twitch sai pra entrar Ibana. Sai Caveira pra entrar ela. Vamos ver se esse mapa vai ser tão disputado como foi o primeiro, hein? Será que a equipe da XOF garante esse mapa e garante seu primeiro título do nosso campeonato? Ou a equipe da GSG empata aqui ganhando esse e leva pro terceiro? Terceiro, lembrando que o terceiro mapa é fronteira. Se houver empate, vamos com fronteirão, hein? Não tem choro de telar não, galera. Não existe mais esse choro de telar. Vamos acabar com isso aí. Nasceram aqui no beco 3 jogadores, Crisinho, Igor e Davi. Deixa eu lá pela parte da frente numa joalheria, Pãozinho e João. Vai pegar o rapel aqui para subir na parte de cima do mapa. Pãozinho já faz o avanço aqui pelo esgoto. Já vem avançando pra tentar aquela playzinha padrão ali no servidor. Começa a buscar em intel jogadores da equipe XOF. XOF agora de azul. Pode ver no placar agora tá mudado ali, ladinho da XOF. O Crisinho tá deitado aqui ainda. De boaça, acho que ele tá away. Drones começam a avançar. Mapa muito complicado de se dronar, velho. Muito grande. Pra buscar intel nesse mapa é muito complicado, porque às vezes o seu dono já buscou intel de cima e já tá embaixo. Só que o cara já rotacionou pra parte de cima. E às vezes ele ouve o drone e acaba conseguindo fugir do drone. O Pãozinho já avança. O Pãozinho já tá aqui na parte da escadaria da Clarabóia. Já faz a abertura aqui da porta e já começa a rotacionar. 1 minuto e meio já sobrando. Tempo já passando. Só ele faz uma marcação aqui na escada da sala do servidor, famosa escada azul. Elias marcando aqui do servidor.
Pede aqui o seu companheiro a fazer essa abertura. Aqui o pãozinho. Aí identifica ali que tem Jäger. E tá com bastante Jäger ali, velho. Tem mais 2 ali ainda. E olha o Eli já fazendo essa operação do pãozinho. No servidor ali, ó. Acaba com a graça do Termite. E acaba com a graça do Crisinho também. Elimina já 2 jogadores. 2. Nossa, olha só, ele tá dando velórios ali. Já são 2 jogadores vivos só daqui da XOF. Não deu bom não. Só 2 jogadores vivos agora. João e Igor. O Elias conseguiu 2 eliminações. O Sawyer conseguiu 1. 20 segundos. Esse round já podemos dar que já é da equipe da GSG. O GSG vai levar esse round. E olha o Kaique já ali conseguindo a eliminação. O Vitor acaba sendo eliminado pelo Igor. O Igor consegue uma double kill ainda no final. 5 segundos faltando. Tem muito o que fazer agora, Igor. Acabou o round. Garante já o primeiro round de vitória a equipe da GSG. Sai na frente no seu mapa de escolha, hein? Tá jogando em casa aqui a equipe GSG. Mapinha banco. Pra decidir aqui a vida deles. Já que teremos terceiro mapa. Vai defender escritórios, funcionários e arquivos. A 0 para GSG, sai na frente. Thatcher, Puck, Termite, Twitch e IQ. Castle, Pulse, Caveira, Legion e Jäger. Agora a defesa, arquivos e escritório dos funcionários, mais complicado. Problemas ali. Vai destruir o drone. Guardando bastante drone aí, os jogadores. Pelo menos 3 drones guardados aí. Vai tentar spawn pick Sawyer, hein? Vai tentar um spawn pickzinho na joalheria. São 2 ali. Sawyer, mas não tem ninguém, não nasceu ninguém por aí, velho. Sai daí. Caveira agora, hein? Caveirosca. Cuidado com a rotação dessa caveira para não acabar aí com a vida dos jogadores. Olha aqui, olha isso. O cara quase consegue ceifar a vida do Castle, colocando o painel protetor ali. O João já identificou o jogador na parte de cima. Já tem Intel. Já tem Intel que já pode se aproveitar o Davi dessa Intel para fazer essa caçada aí pra cima desse Legion. 2 jogadores na parte de cima. Eu só já eliminando o João. Acaba com a graça já ali do João. O Elias está fazendo uma marcação ali pela área do PC pequeno. Situação complicada para ele, que ele agora fica encurralado ali naquela área. Avança nele e garante a eliminação. Puxou ali no Davi. Agora rotaciona já. Garantiu vantagem numérica. E olha o Elias. Que isso, o Elias tá jogando muito agora. Sobra 2 jogadores novamente da equipe da XOF. Não tá encaixando a play da equipe do ataque na XOF. Neutralizados. Não consegue nem fazer a eliminação pra cima do Elias.
sair dessa posição aqui o Crisinho. Agora consegue aqui garantir a eliminação pra cima dele. Tava marcando aqui a sala de investimentos, que é o Lan House pequeno. Ah não, velho! Crisinho, não, velho. Não, Crisinho. Que isso, cara. TK. Agora são contra 3 jogadores. Será que tem clutch do Crisinho? 5k dá pra fazer. Ele já matou um cara e mais um companheiro. Só é o único jogador fora do bombe. Consegue fazer a primeira eliminação, 8 segundos. Consegue eliminar o outro. Falta só mais um. E tá fora do bombe esse, hein? Ele vai conseguir plantar a defesa. Não, parou. Tava perto. Se ele estivesse na parte da frente, ele conseguiria plantar o defusador. Deu mole demais agora a equipe da XOF, hein? Vai, abre já 2-0. Segundo mapa, a equipe da GSG, Geliathus, o seu mapinha, 2-0. Jogando muito bem na defesa. Vem agora pro Loud Executivo Escritório do CEO. Termite Bucking to XOF, Cast Maestro Jäger Doc e Eco. Setup de operadores. Acho que a equipe da XOF tá indo muito com sede ao pote ali pra dentro do mapa. Tá complicada a situação para eles. A 0 para a equipe GSG, mapa banco. No ritmo que tá indo, é um domínio amplo aí da equipe GSG. Agora com a defesa no Loud, vamos ver como que eles vão se comportar a equipe GSG. Agora vão unando aí, né? Pra cima da XOF. Mapa banco. Mapa deles. Consegue destruir o drone. Trabalho de drone para buscar intel. Bombe que é melhor aqui para se atacar. É mais fácil você buscar intel. Os jogadores já ficam aqui na parte de cima. Nossa, que bala tomou o Igor agora do Sawyer. Que balinha encaixada no Sawyer. Deu balinha agora o Sawyer, meu amigo. Vou ver, acho que não tem mais não. Evaporado agora o Igor. Complicada aqui a vida da XOF no mapa banco. Não estão conseguindo muita coisa não. Ó, o João tava no spawn, é isso, João? Não, João. Aí caga. Quando tá lá no fundo, tem um escudinho ali pra proteger a vida dele. O João vai começar a fazer o avanço aqui, acho que ele vai candelar aqui no rapel. Complicado, 1 minuto faltando aqui pra acabar o round. E não evolui nada a equipe da XOF.
pouco evoluiu a equipe XOF. Só eu se segurando bastante aqui atrás desse escudo lá do elevador. Agora ele foi eliminado. Laranja, eliminação pra cima dele aqui, o Davi. Nossa, perdeu a granada. Perdeu a Neide. Segundos faltando. Tem que evoluir mais aí. E olha o Kaique onde tá. Não foi visto. Ele não foi visto. E olha, dupla eliminação aqui. Vai conseguir a terceira kill. Sobra só um jogador, somente o Davi agora para a equipe da XOF. Somente o Davi agora. Tá dentro do bombe, tá sem defesa, tá com nada de vida ali, ó. Tá com 5 de vida. Ele tá... Já foi eliminado pelo Elias. Garantido. 3-0 para a equipe GSG no mapa banco. Que isso, meus amigos. Perfeito até então o mapa banco da equipe da GSG. Perfeito esse mapa agora. Pãozinho Thatcher, Buck ali do Davi novamente, Termite, Twitch, aí kill agora, Legion, Maestro, Jäger, Milt e Echo. Vai defender novamente nos armários a GSG. 3 rounds consecutivos de vitória, perfeito até agora a equipe GSG no seu mapa picado. Tá jogando em casa a equipe GSG, tem obrigação de ganhar. 6 kills aí, ó. É o fragger desse mapa. Precisa começar a mudar suas plays aí, a equipe da XOF aí, se quiser alguma coisa nesse mapa. Até então tá perfeito o trabalho de defesa da equipe da GSG. Tá dando mole não. Trabalho de intel do João, Pãozinho também, Crisinho. Davi também buscando intel, todo mundo buscando intel, todo mundo dronando. Agora é a hora de dronar. 2 minutos ainda faltando, 2 minutos e alguma coisa. Vou buscar toda a intel possível em pouco tempo, porque é um mapa grande, não pode também perder tempo aqui só buscando intel. O Crisinho já vem avançando, já tá aqui na área aberta. Vou colocar uma claymorezinha aqui. Foi aberta já o sapão. O Vitor marcando aqui no servidor. Muita bomba mine por ali. Começa a querer desenvolver já novamente uma entrada aqui por dentro, aqui na escada azul. O Sawyer tá novamente ali, vai tentar rasgar de 12. Olha, ele quase consegue a eliminação, jogou uma granadinha. O Davi, no momento certo, quase foi eliminado. Tô com muita pouca vida ali, agora vai pingar aqui o Sawyer. Continua nessa marcação. O Sawyer já com a sua vida full ainda, o Davi sofreu muito dano. Tentando com todas as forças aqui eliminar o Sawyer. Quase pegou ali a cabecinha dele. Vai cozinhar a Neide ali, jogar no meio do corredor, não encontra ninguém. Acho que ralfou um pouco Legion. Ralfou um pouco Legion. Tentando uma trocação aqui
nos arquivos o Igor com outro jogador e o Elias consegue a eliminação. Mas já foi feito o retrag. 4x4 tá incapacitado ali o jogador da GSG. Incapacitado um jogador, incapacitado também um jogador aqui da equipe da XOF. Um jogador incapacitado pra cada. Nossa, que balinha encontrou agora o Igor. Eliminando ali o jogador, ele já vem eliminando ali o pãozinho, garante a eliminação. O Elias vem rasgando. Olha o Elias como vem. Tá de eco. Os jogadores não tem essa intel dele. Tá tentando fazer o plano desativador. Acha o primeiro. Olha o Elias como vem. Vai plantar o desativador. Consegue plantar o desativador ali. O jogador da XOF, mas acaba eliminando ali o João, que não sabia de nada. Olha o João, velho. Que Disney, cara. Cadê o Zivoai, cara? Cadê o Eco? 2x1, era só olhar o Zivoai e Eco, cara. Buscar Intel. Desesperou agora a equipe da GSG e garantiu o primeiro round aí a equipe da XOF, que pode dar moral pra eles aí agora encostar no placar. Cara, era dois operadores de Intel, velho. Não é possível que não tinha um yokai ali dentro. O Elias tava na parte de cima, ninguém tinha Intel dele, cara. Era só marcar com o yokai. Desesperou agora a equipe GSG. Os dois jogadores que sobraram. Muita calma do Vitor também ali pra plantar aquele desativador e garantir as duas eliminações finais. Agora Thatcher, Sled, Termite, Twitch e Pana. Vem o setup de operadores do ataque da XOF. Mira, Maestro, Jäger, Smoke e Echo. Setup de operadores aí na defesa da GSG, que deu mole agora. Deu mole ali o Elias com Echo. Era só olhar o yokai, cara. Buscar Intel. Desativador plantado, 45 segundos você tem aí pra conseguir matar o jogador. Era um só, cara. Era 2x1. Era só olhar o yokai, buscar Intel. Não precisava ter rushado, não. Tinha Ivoai, tinha yokai, era complicado. Mas vai saber o que acontece. Na hora, realmente é muito complicado. Na hora você não pensa muito, não. Agora vamos pra rodada 5. Vamos nos aproximando aqui da metade do segundo mapa. 3x1 pra equipe GSG. O cara veio forçar o sapão de mira, mano. Meu amigo. Eu acho que ele vai ficar na parte de cima, hein? Sei que não. Não, vai descer. Agora a equipe XOF começa o trabalho de drone. Buscar Intel. Trabalharam muito bem agora esse round. Trabalharam melhor do que os outros, né? Os outros 3 primeiros, que foi triste. Trabalho aqui. Já encontrando um jogador que sabe que tem yokai ali, provavelmente na garagem já. O dono da Twitch louco aí pra destruir esse yokai. Agora já perdeu o drone. O João já tá na sala do servidor. Já tá nessa área aqui. Drone pra ele já avançar. Perdeu aí a Clay, o Ivoai. Ah, não. E tem uma câmera ali em cima, ele não viu aquela câmera. Acima da mira dele, onde ele tá mirando, tem uma câmera. Não é câmera não, pensei que era Valk, não tem Valk, eu tô numa Disney também. Trabalho de drone aí dos jogadores da XOF. Bastante Intel sendo buscado aí pelos jogadores. Davi marcando a escada azul. Já vai fazer a abertura aqui com o Termite. Conseguiram abrir com carga isotérmica ali o servidor, o CCTV, para poder trabalhar o plant.
Tem voai. O LED podia jogar em uma granadinha nesse voai, ó. Agora ele vai jogar. Conseguiu destruir agora o voai. Parece que tá fluindo a play agora do ataque da XOF. Tá fluindo a play. Vamos ver se eles vão se dar bem. Vai conseguir fazer aquele plant marotadaço ali. O jogador da XOF vai conseguir desenvolver o plant. Desativou plantado. O Echo tava na Disney, não viu a bomba sendo plantada. Conseguiu destruir ali. Double kill, já triple kill aqui dos jogadores da XOF. O Daniel vem pro clutch. Olha o clutch do Daniel. O Vitor rush ali fora. O servidor, mas acaba sendo eliminado. Tenta eliminação aqui o Daniel, mas o bonzinho garante a double kill final. Garante o round para a equipe da XOF. E pode ser o round da reação. 3-2. Vem reagindo a XOF. Invertido os lados agora. Não inverteu não. Mais um round. Tem mais um round ainda para inverter os lados. Vai defender armários novamente a GSG. Perderam a 2 vezes consecutivas ali. Já poderia mudar já. Ganharam bem os outros bombes ali do mapa. Acabou caindo ali os jogadores. E vai dar remake, galera. Daqui a pouco a gente volta com esse remake, hein? Estamos de volta, galera. Depois do remake aí da equipe da GSG. Teve uma alteração ali. Entrou o Yakuza Bronx. 3-2 para GSG. Volta para defender armários. Voltando do remake, 3-2 para a equipe da GSG. Sled, Bana, Thatcher, Twitch e Termite. Tá operadores da XOF. Jäger, Smoke, Mira e Maestro. E Echo. Tá operadores da GSG. No Smoke ali o Sawyer. O Benz. GSG na sua vantagem. Aí 3-2 em cima da XOF. Mapa banco. Último round antes da inversão de lados. Começa a fase de ação. XOF que vai tentar sua reação. Trabalho de drone aqui. Buscando então o jogador da XOF. XOF que vai tentar sua reação, hein? 2 rounds seguidos eles ganharam aí. Agora tem que ir atrás do empate. Tem jogador aí nessa sala de investimentos, tem que tomar cuidado, tem que ter drone em cima. Já encontra o jogador por aqui e acaba sendo eliminado aqui o Davi. Eliminado pelo Sawyer. Ficou com pouquíssima vida, mas conseguiu ainda fazer a eliminação por cima do jogador.
Pouquinha vida só é. Pico do Corvo, famoso. O Kaique tá junto com ele na parte de cima. Trabalho de drone aqui do Kaique. Trabalho de drone não, câmera na verdade. Aí tá olhando câmera. Já identifica o jogador no saguão. Só ele tá marcando aqui no escritório dos funcionários. Já foi aberto o alçapão aqui pelo Igor. Já vai ali jogar umas flash pra dentro do corredor. Acaba identificando já ali o pente. O Kaique já faz a lição pra cima do Crisinho. Cata o jogador aqui pelo saguão. Tava marotadão ali naquela área. 13 segundos e o tempo acabando aí, ó. E a equipe da XOF não evoluiu em praticamente nada. Já foi eliminado ali pelo Yakuza, o Igor. O Yakuza consegue mais outra eliminação. Vem pra cima, somente o João não tinha muito o que fazer. Eliminado aí pelo jogador da GSG. Que ganha mais um round, aumenta mais um pouquinho sua vantagem. E vai pro ataque numa boa vantagem. 4-2 para a equipe da GSG. Para a equipe da GSG, 2 para a equipe da XOF. Yakuza já entrou bem aí no jogo. Agora bem para defesa a equipe da XOF, mas não tá tão na vantagem assim não a equipe da Geliathus. Dá para alcançar sim, dá para virar esse jogo e garantir o título nesse segundo mapa aí a equipe da XOF. Trocou a Clash pelo Pulse, Mute, Smoke, Jäger e Mira. Thatcher, Ring, Montanha, Termatizou. Trocou a Twitch ali pelo Thatcher. Agora vai para a primeira defesa aqui no mapa banco a equipe da XOF. Desculpa. Será que teremos um terceiro mapa? Jogar o que jogou no ataque. Jogar o que jogou no ataque, o que jogou na defesa a equipe da GSG, eu acho que teremos terceiro mapa sim, hein? Tem montanha. Acho que eles vão focar o plant. Vai ser foco no plant aí pela equipe da GSG. Começa já a fazer o avanço aqui na parte superior do mapa. Começa também a buscar intel com os drones aqui os jogadores. Bastante drone da GSG ali para buscar intel. Buscando bastante intel. O Elias já cai aqui a área aberta pelo alçapão. Acho que tá full bomb o time da... Não, o Crisinho tá
Onde o Crisinho tá? Onde ele tá marotado? Rotadaço ali. Tem uma mira recuada aqui nos armários da equipe da XOF. Tem um pulse ali marcando para impedir o plant. Montanha tá com defesa, solta a defesa já para fazer o avanço. Joga ali sua granada, toca seu smoke para impedir ali o avanço. Vamos tentar fazer o plant. Não consegue ali fazer o plant bugado. Joga ali uma smoke para impedir. Certinha foi essa smoke. E olha o Elias já eliminando o Crisinho. Não, trocaram kills na verdade. Crisinho e Elias. Tá tentando fazer o plant desativador agora. Não conseguiu fazer ainda. Fez o fake. O Sawyer tá nessa marcação. Ainda tem C4 da mira, tem C4 do pulse. Vai impedir esse plant desativador. Vai tentar fazer o plant novamente. Chegou a C4 e conseguiu catar o Sawyer. Mas o plant vai ser efetuado. Nossa! Double kill na C4 ali do Igor. E o Davi garantindo a última kill. E garantindo aqui mais uma vez. A equipe da XOF vai chegando. XOF vai aí chegando. Ganha o primeiro round de defesa. Agora vem defender esse território. E arquivos 4-3 vai ser muito disputado também esse mapa. Vai ser intenso aqui o negócio. A 3 para a equipe GSG, mas a equipe XOF se recuperou e acordou no mapa. De Pulse, Mute, Legion, Jäger e Bent, Ash do Game, Termite, Twitch e Buck. Trocou ali o Barba Negra pelo Buck e o Elias. Não tem sexto pick na equipe da XOF. Vai se recuperar totalmente nesse mapa. A XOF garantiu o título já agora. E não, hein? Estão jogando muito bem agora na defesa. Na verdade já haviam se recuperado ali na fase de ataque deles. Agora na defesa é outros 500. Já conseguiram o primeiro round de vitória na defesa. Defender arquivos agora. Nasceu joalheria Elias, Vitor e Kaique. Beco lá o Sawyer. E o Yakuza nasceu lá pelo estacionamento. Errou o drone. Errou novamente. Tá difícil aí, Vitor, esse drone, hein? Jogar o governo no saguão para buscar intel de qualquer jogador rotacionando por ali. Kaique já vem avançando na sala de investimentos. O Broncos já está por aqui na garagem do banco. Vai impedir qualquer rotação dos jogadores. Tá dominada a parte de cima aqui pela equipe da GSG. Enquanto o Yakuza já elimina ali o Davi rotacionando. Catou na rotação o Davi. Agora a trocação do Yakuza aqui. O jogador na parte de baixo, o Crisinho deu mole, Crisinho. Era só puxar nele, ele tava de costa, cara. Agora a vantagem numérica totalmente para a equipe da GSG. Vamos
Tentar fazer a abertura ali com o termite, mas tem mute, não vão conseguir abrir. Tirar aí. Agora conseguiu. Agora vão conseguir abrir. Consegui abrir aquela área ali. Escritório. Já tá aberta aquela região. Situação complicada para os 3 jogadores vivos aqui na XOF. 5 jogadores vivos ainda da equipe da Geliathus. Ele já consegue eliminar ali o Igor na porta do território. Consegue fazer mais uma eliminação, sobrando só um jogador vivo aqui da equipe da XOF. E o Kaique garante essa eliminação e garante o round para a equipe da GSG. 5 para a equipe GSG, 3 para a equipe da XOF. A 3, já está com uma boa vantagem novamente a equipe GSG. Defender CEO a equipe da XOF. Vamos nos aproximando do final desse mapa. Quem vai levar melhor, hein? Aqui vamos pro terceiro mapa, mapinha fronteira. Maestro, Legion, Doc, Jäger e Hulk. Ash do Capter mais Twitch Fuse. Trocou o Hulk pelo Castle, trocou o Fuse pelo Buck. Defesa no escritório do CEO agora para a equipe da XOF. Caçou e achou o drone da Twitch. Perdeu já o drone da Twitch ali, o jogador da GSG, hein? A 3 no placar. Tenta ensaiar uma reação a equipe da XOF, mas a equipe da GSG está jogando muito bem seu mapa de pique. Jogando o fino. 5 kills pro Yakuza. São mais kills, que acabou tendo remake. Olha o Yakuza tentando fazer essa eliminação lá dentro do bombe. Pode acabar encontrando. Tem que tomar cuidado com essa rotação aí dentro. Começa a quebrar aqui com o seu Buck. O Elias tenta fazer a eliminação pra cima do jogador dentro do bombe. Ralfou um pouquinho, mas não garantiu a eliminação. Tem drone aqui do Vitor já encontrando o jogador na parte de baixo. Já tá encontrado esse jogador. O Crisinho que tá por ali. Novamente o Broncos vai vir pra cima dele. Crisinho marcando aqui do armário na parte de baixo. Yakuza avançando. Yakuza tá vindo atrás dele. Tem drone no pé do Yakuza. A caçada pra cima do Crisinho que não viu o jogador, não, Crisinho. Não pina, Crisinho. Meu Deus, Crisinho, não. Pinou. O jogador, ele viu o jogador primeiro. Já acha o jogador ali no cantinho. O Kaique já sabe. Acho que não sabe dessa intel do jogador. Não é possível. Não é possível. Não tem intel do jogador. Tenta fazer a eliminação. Nas costas dele o Elias consegue fazer a eliminação. No rapel ali. Tem um jogador incapacitado aí da GSG. O Yakuza bastante ralfado. E olha o Elias garantindo mais uma eliminação. Garantindo ele só por cima do Davi. Sobra só o João e o Pãozinho. Contra 5 jogadores aí da GSG. Já vai eliminando ali o Pãozinho e o Elias. E o Kaique eliminando o João, garantindo 6-3 aqui para a equipe da GSG.
E é ponto decisivo já no mapa banco para eles. F point. E a chance agora de vencer o seu mapa, que foi picado por eles, e levar pro terceiro. Será que vence agora e leva pro terceiro mapa a equipe da GSG? Vai defender armários ali a XOF. Sinto o cheiro de terceiro mapa. Sinto o cheiro aí de decisão. Vem equipe GSG, seu ponto decisivo aqui no mapa banco. Já que eles vão conseguir levar esse mapa agora, nesse round. Drone no pé do Sawyer. Buscando entrar os jogadores aqui da Geliathus. E a Fusa já está avançado na escadaria. Kaique também estava tentando fazer o avanço aqui pela garagem. Sawyer continua nessa marcação no escritório. Tá com ele aqui o Vitor. Vai fazer a abertura do alçapão da recepção. Consegui já abrir esse alçapão. E acusa e broncas aqui nessa área da escadaria. Vai jogar um dronezinho aqui o Vitor. Vai ver se encontra um novo jogador. Encontra ali o jogador espotando já esse jogador aí atrás da porta. O Bronx já encontra o jogador ali no CCTV. Encurralado, só já faz a eliminação pra cima do Crisinho. GSG muito próximo de ganhar esse mapa. Já tá na vantagem numérica. 50 segundos. Joga mais drone para buscar mais intel. Já encontra o mute. Já encontra o jogador também no armário, marcando ali CCTV. E a Acusa tenta fazer a eliminação. E o vai fazer a eliminação pra cima do Kaique. A mira continua por ali. E olha, tentou passar ali despercebido. E a Acusa já foi eliminada e já jogou fora o round. Já jogou fora o round. Tá sozinho o Elias contra 4 jogadores e acaba sendo eliminado pelo Davi. Garantindo aqui o round para a equipe da XOF. 6-4, mas não tá muito distante não pra cara, hein? XOF pode sim dar trabalho ainda pra GSG. Rodada 10. Não, rodada 11 na verdade. Desculpa. Rodada 11.
Ainda match point para a equipe da GSG. Mas a equipe XOF tá viva ainda no jogo, tá viva no mapa. Maestro Mute Legion e Agripente, Ash do Cave ter mais tweet finca, mas tem que agora buscar levar pra prorrogação agora a equipe da XOF. Ganhar mais 2 rounds. Novamente a GSG disputa do seu match point, tem pelo menos mais 2 match points aí, ó. Não, 3 na verdade. Esse quinto, esse e o quinto, são 2. Ele já consegue a eliminação pra cima do Crisinho. Identifica o Crisinho que não tá rotacionando bem não no mapa banco, hein. Não tá bem o Crisinho jogando esse mapa banco. Nem o Victor também, né? X4 conseguiu aí igualar o número de players, os jogadores da XOF. O Davi de baixo ali pra cima consegue fazer a eliminação por cima do pixel, foi aberto pelo Buck. Agora só vão 3 jogadores da GSG: o Bronx, o Sawyer e o Kaique. O Kaique já faz a eliminação pra cima do Pãozinho, garante a eliminação e a vantagem numérica que tinha a XOF já era. Sawyer acaba sendo eliminado pelo João, garante a eliminação que o João. Olha a XOF acordando, hein? Olha o João fazendo mais uma eliminação. Que isso, João? Olha o clutch do João. Jogou muito agora nesse round. E o ponto decisivo agora é o último match point aqui da GSG. O último match point deles, obrigação ganhar, senão vai pra prorrogação, vai dar mole. Última chance de definir o mapa agora, a equipe da GSG. Depois do remake não conseguiu fazer nenhuma eliminação, tá jogando muito bem não depois do remake.
GSG deixou a XOF chegar, hein? Deixou a XOF chegar. E agora eles vão se segurar até o último para levar ainda nesse mapa o título. XOF acordou no mapa, começou perdendo 3-0, agora consegue aqui encostar na GSG, que está disputando o seu match point aqui nessa rodada. Se a equipe GSG ganhar essa rodada, vamos para o terceiro mapa. Vamos ver quem vai levar melhor. Quem é a torcida aí, maior dos comentários? Põe aí, GSG ou XOF? Começa a dominar a parte de cima do mapa a equipe GSG. Defendendo a área aberta aqui a XOF. Acaba sendo eliminado pelo Kaique e o João ali do alçapão. Ponto complicado de se defender. O Vitor faz a eliminação agora para cima do Davi. 5x3. Vantagem da GSG. Vantagem numérica muito boa para eles agora. Complicou a vida da XOF. Conseguiram chegar aqui perto de empatar com a GSG. Mas olha o Crisinho. O Crisinho rotacionando, conseguindo fazer uma eliminação. Rotacionou bem agora. Tenta se segurar ao máximo aqui o jogadorzinho tudo bom. Tá dentro do bombe Igor e o Pãozinho e o Crisinho aqui nos arquivos, tentando pegar o jogador em rotação. São 4x3. Vantagem da GSG. Pulou só com o Vitor. Tenta plantar o defusador. Vai jogar uma C4? Cadê a C4 aí? Não encontrou a C4. E o Vitor vai conseguir fazer o plano desativador puro ali. O Elias consegue fazer a eliminação. O Crisinho eliminou o Sawyer. 3x2. Vamos ver quem vai levar melhor. Consegue incapacitar o jogador. O Crisinho de cima tá no alçapão. O desativador foi plantado. O jogador pulou. O alçapão tá na salinha. O outro tá lá embaixo. Já vem subindo ali a escada. Tenta defusar aqui. E o Crisinho faz a eliminação. Vai defusando. E o Crisinho não viu o jogador. E consegue aqui a eliminação. E empata o jogo aqui. A equipe da XOF. Vamos para a prorrogação no segundo mapa. Que isso? Que round foi esse, galera? Recuperação total da equipe da XOF no round. E no mapa. Levaram para a prorrogação. Não deixaram não a equipe GSG levar esse round e levar o mapa. Por um momento eu achei que já tinha acabado ali para a equipe da XOF. Que isso, que round foi esse? Jogou muito agora o Crisinho e o que tava ali com ele na hora. Acho que foi o Igor. O Igor, não foi o Igor, o Legion. Que virada não, que empate agora conseguiu a equipe da XOF. Foi pra cima da GSG e conseguiu chegar no placar e levar no último round pra prorrogação. Que isso, meus amigos, equipe XOF recuperação total. Agora vamos pra prorrogação e vamos ver o que eles vão conseguir. Vamos começar na defesa, vamos começar defendendo no armário. Eles precisam levar pelo menos 2 rounds agora, esse mais um, para garantir o título. Equipe XOF jogando muito. Agora no mapa banco.
GSG ganhar esse mapa não, hein? Tão fácil. Pra quem achou, viu 3 a 0 ali no começo, falou, vai ser fácil. Vai ser nada. Agora tem que rebolar aqui a equipe GSG. Agora a pressão muda pro lado deles. Esse mapa eu digo, né? Porque a pressão ainda tava com eles. Eles não podiam perder o mapa. Agora a pressão full pra cima da equipe GSG. 6 a 6. Disputadíssima essa final aqui, galera. Round a round se desenrolando aqui esses dois mapas. O mapa agora muito disputado. Chegou a prorrogação. E mais o segundo mapa também chega na prorrogação. Quem vai levar esse título aí? XOF tá bem mais próximo. Ganhou o primeiro mapa e tá aqui na prorrogação a 2 rounds de vencer aqui a nossa Série A. Já começa a dominar ali o servidor, os jogadores da GSG. Já vamos conseguir fazer a abertura ali com carga isotérmica do Termite. Já perde o dano da Twitch. Olha ali, o Bronx quase conseguiu a eliminação pra cima do jogador. Saiu correndo, foi pela garagem. Falou, o que? Eu vou embora por aqui mesmo. A 6, ninguém sabe o que vai acontecer, galera. Plantando o defusador. Continua plantando. Vai conseguir plantar o defusador. Consegue plantar o defusador. Kaique deu mole. Cadê a C4? Cadê os jogadores ali na mira? Não tem ninguém. Olha o Yakuza jogando a granada e conseguindo uma double kill. O Crisinho elimina o Sawyer na parte de cima. E agora acha no quartinho ali o jogador. Consegue eliminar o primeiro. Tem mais um jogador na parte de cima. Já cai mais um jogador da equipe da XOF. Sobra somente o Crisinho na parte de cima. 2x2. Ele rusha aqui pra cima do jogador. Elimina o jogador. Sobra só o Termite. O Termite tá na parte de baixo. Ele não sabe da posição ali. E acaba sendo eliminado o Crisinho pelo Kaique. Garantindo o primeiro round da prorrogação pra equipe da GSG. Vence o primeiro round da prorrogação da equipe GSG. Ponto decisivo para a equipe GSG agora, hein? Na prorrogação. Agora vem pro ataque a XOF. E agora é complicado, hein? Ataque. Vai defender armários a GSG. Led, Bana, Thatcher, Twitch, Termite, Jäger, Smoke, Miri, Maestro e Echo. A GSG vence o primeiro round da prorrogação. Agora obriga a equipe da XOF vencer esse ataque para levar para o último e decisivo round. Será que a equipe da XOF vence esse round aí, empata e leva pro último? A equipe da GSG já vence esse round e vamos pro terceiro mapa fronteira. Por enquanto 7 a 6, GSG vai vencendo aqui o seu mapa. Vai vencendo de uma forma assim muito complicada, cara. Muito disputada aqui a partida. 2 mapas, 2 prorrogações. Obrigado a vencer agora esse round da equipe da XOF para poder ganhar o título nesse segundo mapa. Vai fazer aquela playzinha lá da escada azul. Começa o trabalho de dano da XOF.
para tentar buscar então aqui na parte da área aberta. Tem drone em cima, tem drone embaixo, mais um drone em cima. E já vem avançando aqui o Davi. O PSG tá na vantagem aqui, 7-6 nesse mapa. F-point para eles. Então, já perdeu uma carga da Ibana aí. O Igor deu mole. Drone em cima, marcando rotação. Frizinho já avançando na área aberta. Tem marcação do pãozinho aqui. O Igor também já desce aqui na posição. Ele sabe que tem jogador ali. O jogador sempre fica por ali. Olha, agora que saiu ali o pãozinho, o jogador vem. Olha o time. E a Ibana só tem mais só esse Skyros, que acabou perdendo um ali na hora que foi tentar abrir nossa ponta de servidor. Perdeu o primeiro Skyros. 1 minuto e 10, o tempo vai passando. Tempo da defesa é da GSG. Ó, tem Voai ali, já identificou o pãozinho. Pega ali o jogador, joga granada, quebra o escudo. Tá deitadinho o jogador por ali. Deitado na escada. Vamos ver se vão conseguir fazer a eliminação. Conseguiu correr, mas não, foi pego. Conseguiu pegar ainda ali o Kaique. Foi eliminado 30 segundos, vai ter que... Tem que já desenvolver essa play aí, 30 segundos. Faz a abertura por aqui. Vai abrir aqui o cargo termite. Conseguindo já abrir aqui o sled. Vai jogar uma granadinha ali no meio, vai ver se encontra alguém. A granada só ralfou um pouco o Elias. Que balinha ele deu no João. Nossa, onde ele tá. Olha o pixel do Elias. Tá plantando o defusador. Mas tem eco, não vai conseguir plantar, cara. Tem eco. O Vitor elimina o Crisinho, faz o refrag. O vem nas costas ali. Vai tentar fazer o plantio ativador. Não deu tempo e leva o mapa a equipe da GSG. Vamos pro terceiro mapa, galera. Terceiro mapa fronteira GSG. Consegue o empate. Que isso, que vitória sofrida. Que mapa disputado como foi o Oregon. 8-6 o primeiro para a equipe da XOF. O Oregon 8-6 para a equipe da GSG. Em cima da XOF no banco. A gente volta daqui a pouco, galera. Sorteio que eu fiz. E agora começa o último e terceiro mapa, galera. GSG agora
continua no lado laranja, só que vai começar atacando o sorteio que eu fiz. Só mudei ali a ordem de quem ataca. Vou colocar azul para defender. XOF continua no lado azul. Começar na fase de banimento, já banindo o primeiro operador da equipe da XOF, banindo o Cape. Blitz já banidos, banindo mais um aí a equipe agora da GSG. Ver o que eles vão banir na defesa. Mira. Mapa fronteira, mapa decisivo aqui, que vai decidir o grande campeão aqui do nosso campeonato. Eco. Pra você parar com isso, cara, você tá impossível, mano. Começar a defender no arsenal a equipe da XOF. Smoke, Valk, Maestro, Pulse, Jäger, Zofia, Ing, Termite, Thatcher e Twitch. Trocou ali sexto pick Jäger pelo Cast Jäger. Não é boa trocar o Jäger não, galera. Vai trocar o sexto pick ali, o Kaique e a Zofia. E começa aqui o terceiro mapa. Mapa decisivo para decidir o título. Primeiro mapa vencido pela equipe da XOF, 8-6. Mapa Oregon. O segundo mapa, mapa banco, vencido pela GSG, 8-6 também. Muito disputado o jogo tá, hein? Será que será disputado também a fronteira? Último mapa. Vamos ver quem vai levar melhor. Quem tem a melhor tática, melhor play do mapa fronteira agora, hein? Decisão. Inicia a fase de ação. Buscando aí os jogadores da GSG. Só ir marcando aqui na região do telhado. Tem algum pique externo por ali na escada pedra. Elias marcando já na sala de espera. Já tá avançado por aqui. Tá vindo dominando essa área aqui os jogadores da GSG. Tem mais drone aqui para buscar intel. Tem dois jogadores na parte de baixo. E olha aqui o Elias no pixel achando o Igor ali do outro lado no banheiro. Que balinha ele deu agora para cima do jogador. Olha o pixel do pãozinho ali pegando o Yakuza. Belo pixel ali do pãozinho. O Elias faz a eliminação ali pra cima
do João. Crisinho já elimina o Sawyer. Sofre bastante dano. Agora sai correndo ali pro bombe. Fica 3x3. Ainda tem um Termite, tem uma Twitch e um Jacal. Faltando 1 minuto para acabar o round. Começar a trabalhar mais rápido agora a equipe da GSG. Vai ficar mais safe no bombe que os jogadores da XOF. Ainda tem um maestro ainda. Tomar cuidado com esses iguais. Avança o Vitor no escritório. Já vai tentar já abrir aqui com a sua carga dos hotéis. Não consegue. O Crisinho faz a eleição pra cima do Elias. Sobra 2 jogadores aqui da GSG contra 3 da XOF. 25 segundos, tá acabando o tempo. E pegou ali o TKzão Davi pra cima do Crisinho. Não acredito. Não acredito. Jacal já tá por aqui, já tá dentro. Tenta fazer a eliminação, acaba sendo pelo pãozinho. Bela eliminação, não tá fazendo o plano desativador. Fazendo coisa, parou. Olhou, faltando acabar o tempo. Tem muito o que fazer, ele não vai conseguir mais fazer nada. Acabar o tempo, ele vai só segurar. E leva o primeiro round. A equipe da XOF consegue levar o primeiro round. Primeiro round do terceiro mapa fronteira. Leva aqui a equipe da XOF. Se segurou muito bem agora a equipe XOF na defesa. Vai defender oficina e ventilação a XOF. Já sai na frente no primeiro round aqui do terceiro mapa, a equipe da XOF. Mapa decisivo para decidir o título, hein? Será que esse mapa será tão disputado quanto foi o primeiro e o segundo? Ou será que uma equipe vai se sobressair muito mais por cima da outra? Vamos ver. A equipe XOF já saiu na frente, já ganhou o primeiro round.